Gente, tudo bom? Boa tarde a todos que estão chegando. E aí, como vocês estão? Hoje é uma sexta-feira, para quem vai assistir esse vídeo depois, então todo mundo no clima aí da chegada do fim de semana. Estou muito contente porque a gente vai receber aqui o Tarcísio hoje e ele é uma inspiração, um enfermeiro de sucesso, é visível isso nele, já aqui no Brasil. E eu tenho certeza de que essa jornada dele só está começando e que ele vai colher muitos frutos de tudo que ele tem investido na carreira dele e vai trazer muitos benefícios para ele, para a família, enfim, uma história inspiradora para quem está aí nesse processo, precisando disso. Eu digo que é um privilégio de vocês, é uma oportunidade de ouro, vocês terem acesso a esse conhecimento, a essas informações, a participar um pouco da vida de quem já está na frente de vocês no processo, porque a gente consegue reunir forças, né, para saber que é possível e se inspirar nessas pessoas, assim como eu me inspirei em muita gente. É um prazer poder trazer hoje para vocês aqui o Tarcísio, que eu tenho certeza que vai ser uma história muito motivadora para todos, inclusive para mim. Então, vou chamá-lo aqui. Boa tarde a todos que estão chegando. Depois a live vai ficar que agora a gente está ficando muito chique. Se inscrevam lá no YouTube, por favor, que se o canal fica importante, se tem muitos inscritos, comentários, mais pessoas veem os vídeos. Esse é o nosso propósito. Olha ele aí. Bem-vindo! Tudo bem? Obrigado. Boa tarde, bem-vindo. Aqui, Mais uma vez, beleza. obrigada Muito pela sua obrigado. Eu que agradeço. disponibilidade do seu tempo. Eu que Seu tempo agradeço eu o sei que não convite. tá fácil, né? Então, é Então, muito precioso. Muito obrigada. tudo muito corrido. Eu que agradeço novamente a oportunidade, né? A essa plataforma para a gente estar falando com as pessoas. A gente que já conversa assim nos grupos, né? No Telegram principalmente, que eu acabei entrando depois de um tempo que eu conheci. E a gente vê que tem cada dia mais pessoas que estão procurando mudar a realidade, que estão procurando também pessoas com a mesma realidade, né, de perseverança aí nessa luta de imigração como enfermeiros. Então, essa plataforma ela ajuda pessoas, principalmente aquelas pessoas que não têm condições financeiras, de pagar por um processo de assessoria e tudo, apesar de que hoje em dia até quem cobra assessoria divulga informações importantíssimas, né, de forma gratuita. E essa plataforma aqui é uma forma da gente se conectar com cada vez mais pessoas. Então, agradeço demais a oportunidade de estar aqui contando um pouco dessa minha história. Né? Espero mostrar para as pessoas que tudo é possível, né? Se eu conseguir, se você está conseguindo, então todo mundo, qualquer um pode Eu conseguir. sempre falo isso. Né? Parece simplista, mas eu falo, se eu conseguir, você consegue. Porque cada um tem suas dificuldades aí durante o processo, na sua vida, né? Uhum. Mas cada um tem a sua, mas todos têm. Exato. Né? Às vezes um tem falta de dinheiro, outro tem falta de tempo, outro desafio familiar, outro dificuldade no aprendizado. Pode ser que as pessoas tenham desafios diferentes, mas todos nós enfrentamos e temos capacidade de superá-los Com dia a certeza. dia, com perseverança, né? Então, muito obrigada. A sua participação lá no Telegram é muito importante. Inclusive, para mim, sempre que a pessoa está um passo à frente do processo ou está paralela ali, contribui muito, porque traz informações que aliviam o nosso coração, a gente consegue ter uma perspectiva do que vai acontecer, né? Então eu agradeço por você, embora já esteja com um pezinho lá, você ainda esteja disposto a colaborar, porque a gente também vê que muitas pessoas que depois que vão, fala, agora eu vou curtir minha vida, tal, e é um direito delas, maravilhoso, mas quem se propõe a ficar eu tenho um carinho incrível, e esse processo, além de ter me desenvolvido como ser humano em todas essas questões de desenvolvimento pessoal, me trouxe pessoas queridas, né? A Exato. gente cria vínculo com as Claro. pessoas, cria um carinho, uma admiração, então é muito bom. Eu espero que você continue conosco aqui, lá, enfim. Eu também tenho super intenção de continuar. Inclusive, você falando de as pessoas que dão um passo te instigavam, te davam mais ânimo e tal. Eu lembro da live com o Marlon sobre a entrevista e eu acho que no Instagram Enfermeiros Rumo ao USA tinha, acho que
300 Era ou bem no 400 comecinho. seguidores. Aí eu falei aqui com o Wendel, vamos assistir para a gente ficar já preparado para saber o que é que faz. Então, assim, essa colaboração com pessoas é de extrema importância, as pessoas estão dispostas a ajudar. A gente vê que não é aquela coisa de se vangloriar por estar nesse processo, mas, assim, de estar orgulhoso de estar no processo, mas também de querer ajudar as outras pessoas. E você sabe, né, as Exatamente. pessoas entram em contato com a gente cada dia mais, né? Os enfermeiros hoje em dia eu acho que, principalmente os enfermeiros brasileiros, eles têm a capacidade, né, de se adequar, de se adaptar aos lugares e de perseverar nos sonhos que querem. Então, assim, a Muito gente legal. acho que tem um papel super importante nessa jornada, né? Então, Eu creio que isso vem numa crescente desde que o Márcio começou, Márcio Licurgo, né? Que é nosso paizão aí no sentido de informação, acesso à informação a esse projeto, né? Esse processo de ser enfermeiro nos Estados Unidos. E hoje em dia eu vejo que há um movimento muito grande de muitas pessoas envolvidas em fazer com que essa informação seja divulgada e motivar quem ainda que sabe, mas que ainda não tem coragem. Então, se existe esse Instagram aqui hoje e se ele está tomando a proporção que ele está, justamente porque tem vocês, né, que me ajudam com as informações, que se dispõem a estar aqui, porque contar a minha história só é muito relevante. A minha história, eu vendo de fora, eu acho muito interessante porque foi muito difícil, né? Processo e vai e volta e retoma. Mas poder trazer muitas histórias é muito mais rico, né? Então isso que faz desse lugar aqui um lugar tão especial, que eu tenho me dedicado bastante e que eu tenho já visto frutos. Muito, muito obrigada pela sua contribuição. Agora eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. pronto, Bom, eu sou Tarcísio, né? Algumas pessoas já conhecem, já vi algumas pessoas me seguindo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Tarcísio. Eu tenho 28 anos, vou fazer 29 anos agora em fevereiro. Eu sou de Aracaju, Sergipe. Sou do interior de Sergipe, mas moro em Aracaju, né? Vim fazer faculdade aqui na Universidade Federal de Sergipe e graduei em enfermagem no ano de 2019. Em 2014 fui para os Estados Unidos, fiz intercâmbio nos Estados Unidos, né? Eu acho que eu estava no terceiro período da faculdade de enfermagem aqui na Universidade Federal. E eu tinha já esse sonho desde a minha quinta série. Já gostava de inglês. Na escola pública, sempre fui de escola pública, mas eu gostava de inglês. Era aquele inglês mesmo do verbo to be, que todo mundo até hoje reclama. Mas eu sempre gostei muito. E eu sempre tive um sonho de ir para os Estados Unidos. E aí eu disse, eu vou conseguir ir para os Estados Unidos. Não sei como, porque dinheiro eu não tenho, né? Mas aí foi quando surgiu a oportunidade pelo programa Ciências Sem Fronteiras, lá em 2014. E eu fui beneficiado aí com essa vaga. E aí eu fui fazer uma parte da minha graduação lá nos Estados Unidos, na cidade de Detroit, Michigan, e fiz algumas disciplinas do curso de enfermagem. E no ano de 2015, em dezembro, um ano e meio depois, eu retornei ao Brasil para dar continuidade à minha graduação. E foi nessa ida para os Estados Unidos, onde eu conheci a enfermagem americana, mais ou menos, né? Tive uma noção de como era ser enfermeiro lá. Fui atendido por enfermeiros na facility que tinha no campus da universidade. E, juntamente com os outros colegas que eu tinha do curso, eu comecei a ter um pouco mais de noção sobre o que era ser enfermeiro americano. Uau! E eu disse, poxa, é isso que eu quero para minha vida. Eu acho que eu vou voltar para cá. Então, eu sabia que era possível voltar para lá e ser enfermeiro lá, só que eu sabia que eu precisava de um curso, né? De terminar minha graduação. E se eu ficasse nos Estados Unidos, como era que eu ia fazer isso? Eu tinha que voltar. Então eu voltei, terminei minha graduação em 2019 e comecei trabalhando, né? Eu sabia que eu precisaria de experiência hospitalar, apesar que hoje em dia tem alguns sponsors que já contratam sem experiência, mas inicialmente eu precisaria estar trabalhando num hospital. Então eu comecei trabalhando. Eu trabalho na emergência de um hospital privado aqui, um dos hospitais da rede do São Luís, né? Comentou anteriormente, mas assim, onde eu aprendi assim, inúmeras coisas, foi uma escola para mim. Esse hospital já era conhecido aqui, então agradeço demais ao hospital que hoje eu trabalho. Trabalho na emergência, apesar de que no início eu queria muito ir para uma UTI, e aí não me colocaram porque eu fui estagiário desse hospital e eles precisavam de um enfermeiro que já conhecesse as normas da instituição para colocar na emergência. E aí me colocaram na emergência, então eu estou 3 anos quase. Nem completaram os 3 anos, né? Já pedi aviso prévio ontem
Ontem foi o dia de assinar lá o aviso prévio, né? Eu postei Eu e, vi. É assim, muito emocionante quando é um você se misto de desliga, emoções, né? é um misto de Exatamente. emoções, porque você sabe que você está encerrando um ciclo, né? Para iniciar um novo ciclo. E é um ciclo, assim, é uma história que envolve várias pessoas, né? Você conhece várias pessoas. A coordenação do meu setor foi super prestativa desde o início do meu processo. Então, assim, foi super gratificante. E aí, venho trabalhando no processo de validação de diploma, de migração, já nessa ideia desde 2019, quando eu acabei o curso, eu já tinha mais ou menos uma ideia, né? E eu passei no IELTS em outubro de 2020, então eu considero que a partir desse Você fez momento primeiro o IELTS, fiz porque o você já IELTS. tinha facilidade no inglês por conta de você já ter bons olhos, em primeiro lugar, para o inglês, porque eu vejo que a maioria das pessoas tem dificuldade do aprendizado porque nem tenta, mas já odeia, né? E é difícil aprender algo que você não gosta. Então, eu Com vejo aí pela certeza. sua história, você contando que você já tinha bons olhos para o inglês, já tinha desenvolvido o inglês ao longo do tempo, teve essa oportunidade fora do país que te, com certeza, fez um fundamento aí na sua proficiência mesmo. Você já tinha segurança nisso, né? E você, com certeza, foi desenvolvendo. Aí você validou, vamos fazer rapidinho só para o pessoal saber. Tá, Provavelmente pelo CGFNS, né? isso, exato. Porque na época, aí eu me sinto a avó do processo, porque a É gente porque volta hoje e em meia dia fala, na a minha Josi já faz época. esse screen, né? Foi pelo CGFNS. Eu iniciei a validação, se eu não me engano, foi no dia, deixa eu ver, eu tenho até as datas aqui. No dia 29 de dezembro de 2020, o meu sponsor pagou a taxa lá Uhum, da SES, né? Então, a partir desse momento, eu comecei já a separar os documentos. tá. Eu já tinha tudo traduzido, né? Já tinha traduzido todos os documentos antes. Mas aí eu preparei os formulários e tudo e fui para a minha faculdade, para o Corém, para ver como faria a questão das assinaturas. E graças a Deus, como tinha uma boa relação na minha faculdade com a coordenação do curso, foi tudo muito mais Facilita. tranquilo. Aí sentei com a coordenadora revisou as horas comigo e a gente adaptou o formulário de uma forma que, né, estivesse mais adequada na realidade da grade curricular do meu curso. E aí a gente assinou. Só que essa coordenadora, ela estava já no finalzinho da gestão dela. E aí teve a Não podia famosa ser tudo RFA, perfeito, né? teve a famosa, não poderia ser nada, não tinha como ser perfeito, né? Veio a famosa RFA e quando a RFA voltou, a coordenadora já não estava mais na gestão do curso. E aí eu falei, professora, eu preciso que a senhora assine para comprovar que você assinou lá naquele outro documento. Ela, não posso. Não posso porque minha portaria já não vale mais, isso e aquilo, e já era outra coordenadora. Então lá vai eu fazer um novo documento, redigi um documento em português e em inglês explicando a situação e coloquei tanto para a antiga assinar quanto para a nova coordenadora assinar. Aí as duas assinaram na RFA, as duas assinaram esse documento. Só que por incrível que pareça, a nova coordenadora tinha sido coordenadora 2 anos atrás e tinha já assinado com o CDFNS. Uau! Você vê, Aí sim. uma Aí jornada. Só que assim, nisso tudo, a validação, para eles mandarem e-mail do RFA para a faculdade é um sacrifício, porque eles não querem mandar para o e-mail que você. Eles querem mandar para o e-mail que eles têm, eles não querem é mandar para o tudo e-mail do confuso. formulário. Se o e-mail não bater com o que eles têm, eles não mandam. Aí é aquela confusão. Só sei que da faculdade demorou mais ou menos uns 4 meses para resolver minha RFA. O do Corém foi uma confusão também, mas graças a E, Deus tudo certo. E a minha SES, minha validação saiu com 7 meses. com tudo isso, foi bom, Foi bom. Foi né? bom porque eu ligava dia sim, dia não para lá, né? Ligava. Brigava com o CID-FNS. Era uma Eu acho que situação. eles são movidos à ligação, né? São Eu movidos à sempre falo, não ligação. adianta mandar e-mail, aquele formuláriozinho. Você tem que ligar. Às vezes você desliga, liga de novo, fala com outra pessoa resolve o Exato. que a anterior não teve condição de fazer. Exato. Você vê que as Terrível. pessoas têm humores diferentes, né? Então eu ligava para um, às vezes era muito ríspida comigo. Só que eles acham o seguinte, né? Eles pensam assim,
eles estão precisando, então eu vou tratar da forma que eu quero. Só que Já aí pagaram o eu serviço, inclusive? batia de frente. Ela dizia, não, não é assim. Às vezes eu ligava, dizia assim, eu quero saber se o documento chegou. Aí elas disseram, mas no site tem aquela partezinha de tracking, bota o tracking number para ver se coisa. Aí eu falei, olha, é o seguinte, se eu estou ligando, é porque eu já tentei essa opção e eu quero que vocês façam. Aí lá, eu vou fazer uma coisa que você já fez. Eu falei, então não faça. Porque se eu estou ligando pedindo para você fazer uma coisa que eu não estou conseguindo, por que, é que você vai fazer? Você quer passar na minha cara ainda que eu posso fazer essa mesma coisa? É um estresse todo dia que você É, estresse, né? terrível. Enfim. Mas você tinha a condição de argumentar. A maioria das pessoas não tem essa condição porque ainda estão inseguras no inglês, porque geralmente quando faz a validação ainda está naquele começo, né? Tá namorando inglês, está se familiarizando. Ligar para o CGFNS não é assim. Exato. Vou ali resolver uma coisinha. Você tem que ter uma ferramenta muito forte Tem que ter de um roteiro, tem argumentação. que ter um roteirozinho, né? É aquela coisa. Se FNS é a parte, eu julgo como uma parte mais estressante do processo, fora os estudos, né? Porque não depende apenas de você, depende de um outro órgão. E a parte do Isso. estudo para o NCLEX, não. É você com você. Então, assim, você vai se adaptando à forma, aos métodos de estudo. Então, a minha validação saiu em junho, se eu não me engano. E eu fiz a prova em agosto, dia 23 de agosto de 2021. Né? A prova Então, a do. prova do NCLEX. Ok. O Então IELTS eu como você já fiz. tinha o inglês, você tirou o IELTS da frente e Isso, já começou a voltar os seus esforços para o NCLEX. isso. O IELTS foi a primeira prova que eu fiz. Eu fiz em outubro de 2020, no dia 31 de outubro de 2020. Eu me preparei, assim, as pessoas, elas me perguntam muito sobre dicas de como me preparar para o IELTS, né? É porque, assim, como eu já tenho esse histórico já de ter morado fora 1 ano e meio, né? Você já falou, realmente foi um pouco mais tranquilo para mim, por isso que eu escolhi o IELTS, por conta do speaking do IELTS, que é com um examinador presencialmente. Então, para mim, Sim. ficaria mais fácil, né? Eu já fiz o TOEFL antes, e só que eu não me adequei muito à forma como ele cobra o speaking, né? Então, eu já fui direto para o IELTS. Eu comprei um curso e me preparei um mês antes, eu estava de férias, então eu tirei o mês todo para me preparar para o IELTS. Então, eu acordava às 6 horas da manhã, Fazia os simulados, entendeu as simulado estratégias para poder colocar o seu inglês voltado para aquilo que para a eles pedem, prova. né? Exato. Não E basta muitas você saber pessoas, o inglês, você tem que saber a prova. com certeza. E muitas pessoas me perguntam, falam, eu já quero contratar já um professor já para estudar para o IELTS. Aí eu pergunto o nível de inglês, né? Qual é o seu nível de inglês? É iniciante ainda. Eu falei, olha, então não é assim. Você tem que melhorar seu nível de inglês, pelo menos até o intermediário, para só após você procurar professor para te ensinar estratégias de resolução da prova. Porque o Exatamente. IELTS, até para quem fala inglês fluente, se você não tiver estratégia, você não vai conseguir responder. Não Entendeu? consegue. Na nota que a gente precisa, né? Você A nota que a consegue de gente qualquer precisa. jeito. Mas para alcançar o score que a gente precisa. Eu creio, Tarcísio, que assim, na minha experiência, as estratégias para a prova eram mais fortes do que o meu inglês. Entende? Eu tinha um inglês bom, né? Óbvio que senão também não teria alcançado. Mas eu falei, eu vou passar nessa prova abençoada. Então sabe, eu estudei muito a prova, eu fiz muitos exercícios, então eu peguei ritmo. Então as minhas dificuldades no inglês, a minha manha da prova, eu consegui Mas equilibrar, é entendeu? isso Então assim, mesmo. as pessoas precisam ter as duas coisas, né? Exato, exatamente. Então, assim, se você tiver um inglês básico, basicão, você não vai conseguir, porque é básico demais. Mas se você tem um inglês intermediário, atrelado às estratégias de resolução da prova, você consegue tirar a nota que você precisa, né? Só Isso você mesmo. estudar certinho, porque é tempo, querendo ou não. É, questão do tempo na prova, o fator emocional também influencia demais, porque eu fico muito nervoso. E você tem que saber, se você pega 3 textos lá enormes para você responder, você não vai conseguir ler todos, você tem que saber a estratégia. Então, assim, eu me Exatamente. preparei um mês, fiz simulados, e os meus simulados diziam que eu ia tirar mais ou menos aquela nota. Eu não estudei para o listening, porque eu já estava fazendo simulados que estavam me dando notas muito boas no listening. Então, eu falei, eu não vou gastar meu tempo estudando com listening. Se minhas notas estão boas, vamos passar para a próxima. O reading eu estava tirando só 6,5, 6,5, 6,5. Então eu castiguei um pouco mais no reading
E no writing eu também estava tirando notas mais baixas, então eu castiguei um pouco. Só que o meu simulado do writing, eu fiz algumas correções, eles diziam, você vai tirar de 6 a 6,5. Eu falei, eita, poxa, tomara que isso não prejudique, né? Só que aí realmente a minha nota foi baseada nos simulados. Eu consegui tirar 8,5 no listening. Então, eu não estudei, graças a Deus tudo certo. No speaking eu consegui tirar a nota que eu precisava, né? Até mais 7,5. E a menor nota foi no writing mesmo, que era o que tinha mais dificuldade, que foi 6. Mas no overall eu consegui a nota que eu precisava, então bola pra frente. Então você só Não precisa tirar a importa nota se que você passa precisa. raspando, se passa sobrando, é lógico que é uma alegria. É uma Mas alegria, assim, mas o importante é você tirar a nota que precise se livrar da prova, né? exatamente. Então, assim, aproveita a oportunidade. Não fique se martirizando. Passou ali no limite, vai para frente, é o que você precisa. Você não precisa de mais nada disso, entendeu? Exatamente. Então, assim, siga aí, vai estudar para o NCLEX. E foi aí, porque o meu sponsor ele só move o processo para a fase do preparatório para o NCLEX quando a gente passa na prova de proficiência em inglês. Né? Que é uma Porque garantia que você vai conseguir absorver o conteúdo da prova de exatamente. enfermagem, né? Isso, exatamente. E aí eu consegui, eu iniciei o curso preparatório, né, com todas as coisas que eles têm lá, as exigências deles e tal. E aí, ao mesmo tempo, foi a validação do diploma, né? Então, a validação do diploma saiu e quando saiu, eles ainda não queriam deixar eu fazer a prova. Eles disseram, olha, você estava programado para testar em maio, mas a validação do diploma só saiu em junho. Aí eu falei, pronto, então agora eu já vou fazer. Aí eles disseram, não, a gente quer que você teste em outubro. Eu falei, poxa, em outubro, ainda quase um ano preparando para o Uniclex. Não, aí eu pedi, falei, olha minhas notas aí nos programas e veja se não dá para adiantar pelo menos para agosto, tá? Para ver se a gente pega isso Porque é aí. ruim também, você esquece muita coisa. Se você já estava se sentindo pronto, né? Eu já não estava mais aguentando. Chega Porque a gente precisa manter um ritmo para a prova. Você não pode ter estudado tudo isso e falado, tudo bem, então se eu vou testar lá na frente, eu vou descansar. Se você não continua envolvido no estudo, você esquece um monte de esquece valores, né? Confunde informação, tem que estar fresquinho, né? Exato. E eles liberaram para eu fazer para o dia 23 de outubro, eles compraram passagem e tal, e eu fui lá para São Paulo, fiquei hospedado, e um dia antes eu cheguei em São Paulo, no outro dia eu fiz a prova, escolhi fazer na metade das 10 horas, porque eu fiquei com medo de acordar tarde e perder a hora da prova, né? Não, eu tenho uma série, não sei se tu já viu aqui, que chama Perrengues do Processo. Eu tô coletando essas informações. Cara, tu ouve cada coisa. Então, a pessoa perder a hora da prova não me surpreende. É muito arriscado. Inteligente você de ter entendido que esse risco era... Eu sou esse tipo de pessoa. Então, para não arriscar, eu vou marcar no meio da manhã. Aí eu marquei no horário das 10 horas. E aí cheguei lá, foi tudo tranquilo, comecei a fazer a prova e tal. Rezava. Manter o emocional é um desafio, né? E aí, é uma coisa, quando a gente abre aquela tela, a gente fica, meu Deus, eu não acredito que eu estou fazendo essa prova, né? Eu ficava assim, meu Deus, eu não acredito. Isso aqui é um dos passos mais importantes para mim. Então, vai dar certo, vai dar certo. E aí eu fui fazendo as provas, ou fui fazendo as questões, e quando chegou na 15ª questão que eu cliquei Next, aí a prova, ela comunicou lá que eu já tinha acabado, né? Que na 75, você disse. Não, 75, foi. Tá. Eu cheguei 75. E aí eu não fiz as questões. É uma alegria. Não, mas eu fiquei assim, e agora, meu Deus, será não, dá o medo, né? Você testa, você fala... Porque não dá pra ter certeza se passou, né? Aí você fica inseguro ali. Você tem uma ideia que você tá indo bem, algumas questões são mais familiares, outras não, mas fechou, você fala, agora já era. Vamos esperar. Exatamente. E aí eles sugeriram as outras questões, né? Só que eu não quis fazer. Eu disse que não queria fazer. Você não fez? Não fiz. A maioria das pessoas fazem, né? Eu morrendo de medo disso. Eu sabia que, óbvio, não ia me prejudicar racionalmente. Mas eu tava tão, assim, temerosa, né? Como a gente falou, emocional. Eu falei, deixa eu fazer isso aqui direitinho, vai. Aí as pessoas ficam, eu tô com medo, eu vou fazer. Vai que conta, eles dizem que não conta, né? Mas... Só que eu resolvi não fazer, porque eu já estava já de saco cheio, minha cabeça explorando, adrenalina lá em cima, né? E aí eu saí meio assim, meu Deus do céu. Aí quando eu saí da prova, o Wendel, Luciana, né? O pessoal tinha mais contato comigo. E aí como foi? Eu saí meio depressivo. Eu disse, meu Deus, eu não passei nessa prova.
Não é possível que eu fechei com 75 questões e eu tenha passado. Eu só É posso bom ter demais pra ser reprovado. verdade, né? É bom demais para ser verdade, eu só posso ter reprovado. Eu vou pro hotel. Aí fui pro hotel, fechei as cortinas, fechei as cortinas do hotel, tomei um banho, me deitei e fiquei lá meio depressivo assim. Eu disse, meu Deus, e agora? Aí a gente recebe um e-mail do NCLEX dizendo, né, você terminou a prova e tal, tal, tal. E eu, meu Deus, será que quem recebe esse e-mail é só quem reprova? Ai, é Tudo divertido ele porque, é, olha, só quem passa então, que sabe. Todo pois mundo é, fica, só quem fica passa. assim. Eu nunca vi ninguém sair do NCLEX, mesmo que tenha sido aprovado, sair falando, não, deu tudo certo. Foi, Todo exato. mundo sai assim, com muito medo. Todo mundo sai Engraçado. com medo, todo mundo sai com medo. E aí eu fui pro hotel, meu check-out era às 16 horas. E aí a Luciana e os meninos no grupo, faz o trick, faz o trick, faz o trick. Aí, ai, gente, será que vai dar certo? Mas foi a Avante que pagou minha prova, será que eu posso fazer com outro cara? Não, faz, faz, faz. Aí lá vai eu fazer esse tal desse trick. Eram quase umas 15h45, já para eu fazer check-out do hotel. E aí eu botava informação, eu botava Tarcísio, aí entrava o assento, aí ele, volte, não pode colocar assento. Aí, ai meu Deus, E a pessoa se tremendo toda. eu escrevia, me tremia. Aí foi quando eu consegui colocar todos os dados e eu vi que deu certo o trick lá, né? De acordo com as teorias aí da Sim. conspiração do Uniclex, deu certo. E aí eu entrei no site do board do Colorado e a minha licença já estava emitida. Uau, assim, na mesma hora? Mesma hora. Que No rápido, o meu foi mesmo pela dia. Flórida, eu vi só no dia seguinte, oficial, né? Eu fiz o trick, óbvio, mas assim, no dia de manhã, no outro dia de manhã tava lá. O seu foi muito rápido. Foi super rápido. Eles foram muito rápido. Aí, quando a minha CE saiu, a minha ATT saiu no mesmo dia. Então, assim, no mesmo dia Uau, que a CE foi saiu, já recorde foi para o mundial Colorado. de agilidade de Foi um processo. recorde, assim. E aí, a partir dessa data do NCLEX, que eu fiz o NCLEX, passei, aí o sponsor começou já a preparar a fase migratória, né, preencher lá os documentos que eles precisavam, mandaram o I-140, né, para Deixa mim. eu te interromper e a gente voltar nessa questão do sponsor. Tá. Porque você já falou lá na frente, lá atrás, no início da conversa, que o seu sponsor já entrou na jogada desde o momento da validação. E a gente sabe que a Avante, que é o seu sponsor, ela é, dentro do meu conhecimento, e tem bastante gente aqui que pode acrescentar, ela é a única empresa que investe no enfermeiro desde esse momento. Eu desconheço alguma outra. Então, assim, eu queria te perguntar, por que você escolheu a Avante, se foi pela essa oportunidade de não precisar custear o processo, né? Porque a gente sabe que muita gente deixa de fazer esse sonho realidade por conta de dinheiro, é um processo caro, visto que a gente paga tudo em dólar, né? E o nosso salário como enfermeiro no Brasil não é grande coisa, né? Então não é compatível muitas vezes. Eu não vou nem Muita falar, gente porque eu já falei o nome da empresa no começo, não vou falar o salário. Não, a Então, Redditor, ela é uma rede diferenciada, deixa eu aqui defender. Nós que trabalhamos na rede privada e essas grandes empresas, temos um privilégio de, apesar de seu salário aí ser uma média estadual, eu tenho certeza que o salário da Redditor aqui em São Paulo é maior e é diferente, inclusive entre as unidades, para você ter uma ideia, dentro de São Paulo, apesar disso, você ainda está em vantagem, porque a gente sabe que prefeitura, né, quem trabalha sob contrato, quem trabalha em empresas menores, tem uns salários assim que são muito aquém do que nós merecemos e do que é necessário para ter uma vida ok, né? Principalmente quando a gente fala de um enfermeiro, uma pessoa que estudou, se graduou, que tem responsabilidade no cuidado da vida das pessoas, né? Então, assim, tratando-se de empresas privadas de grande porte, a gente já tem esse privilégio de um salário melhor, mas ainda assim é um processo caro, né? Ainda assim, porque tem toda a conversão do dólar, o dólar explodiu, né? Enfim. Então, voltando à pergunta, você escolheu a Avante por conta dessa situação, que é muito relevante e interessante, ou pelo que a Avante representava já? Porque a gente sabe que a Avante é uma empresa que tem muita estrutura, ela dá todo aquele acolhimento quando o enfermeiro chega, e dá o tempo de curso, né? Como é o nome? Como se fosse uma integração nossa aqui, que fica... eles têm o Cultural Transitions Program e o Clinical Transitions. Então, Isso, que traz muita segurança, né? Para quem está chegando. Tem muitos enfermeiros que vão para os Estados Unidos
trabalhar nunca pisaram lá. Então as pessoas se sentem mais confortáveis com empresas que dão isso, e eu vejo que a Avante, ela se destaca muito nisso. Eu queria saber por que você escolheu a Avante lá atrás, se foi indicação de alguém, se você desconhecia as outras, se foi pela grana, foi por tudo. Foi basicamente, assim, eu conheci a Avante em 2016, o nome da Avante Healthcare, quando eu estava pesquisando sponsors, formas de eu ir para os Estados Unidos. Né? Então, a única pessoa que eu achava que eu ouvi o nome da Avante foi no YouTube com um enfermeiro do Líbano chamado Alpha Slice. Eu acho que o YouTube dele era Alpha Slice. Hoje em dia ele dá aulas, ele não trabalha mais na assistência de enfermagem. Então, assim, eu via vídeos e tal, só que um vídeo ou outro é que ele falava o nome da empresa. Eu acho que aquela questão de não falar o nome, né? E aí, porque quando ele falou, eu pesquisei. Era muito raro esse tipo de informação lá atrás, né? Exatamente. Aí essas informações são... Né? Agora que a gente tem um mundo de informações, mas naquela época era um pouco mais, né? E aí foi que eu pesquisei sobre a Avante Healthcare. Eu sabia que ela fazia sponsorship, né, para enfermeiros. Só que como eu estava na minha graduação ainda, eu falei, bom, mas eu tenho que focar primeiro agora no meu curso. Então eu vou deixar esse nome gravado aqui e lá para frente eu vou pesquisar. Né? Certo. E aí eu terminei meu curso de enfermagem. Em 2019 eu voltei, né, a pesquisar. E eu já estava desesperado por emprego antes mesmo de acabar o meu curso, né? Porque eu disse, eu morando sozinho aqui na capital, se não arrumar um emprego, como é que eu vou me sustentar? E aí foi que eu entrei em contato com a Avante Healthcare e aí eles falaram lá o que era que eles ofereciam, né? E basicamente, Angélica, eu assinei realmente com a Avante por conta desse suporte desde o início mesmo. Como você falou, o salário. Eu não tinha uma carreira já grande na enfermagem, então eu não tinha um dinheiro guardado na carteira. Você não tinha estabilidade financeira para falar, não, eu vou viver, vou me sustentar e ainda vou bancar o processo. Pelo contrário, eu vivia na faculdade de bolsa da universidade, né? Então eu vivia com R$ 800 que a universidade me dava de bolsa. Então eu não tinha nenhum dinheiro na minha carteira. Então eu falei, então eu vou aplicar para essa empresa que vai me dar assessoria do início ao fim, né? Então assim, eles pagaram tudo. Eu postei uma foto até da batalha com o CGFNS, né? De todos os serviços que foram comprados, tudo isso eu não paguei R$ 1 daquilo ali. Né? E foi mais ou menos $1.500. Se fosse tirar do meu bolso, então já dava aí mais de R$ 6.000 quase. Então, basicamente foi por isso mesmo. E aí, depois que eu entrei, que eu assinei contrato, foi que eu fiquei sabendo mais dos benefícios do empréstimo para comprar o automóvel lá de $25.000, do cartão. Aí foi gostando mais. Aí tá ficando, opa, tem mais coisa aqui. Depois foi que, aí as pessoas me perguntam muito assim, por que foi que você escolheu a Avante e não as outras? Quais foram os critérios que você utilizou? Eu falei, olha, eu não cheguei, vou ser sincero, eu não cheguei a ver nenhum outro sponsor. Na verdade, eu vi a O'Grady Peyton, só que na época eles pediam 2 a 3 anos de experiência hospitalar. Certo. Então, assim, mas aí eu não cheguei a ver mais nada deles, benefícios e nada. Né? Então, assim, eu não cheguei a ver outras, entrar em contato para aplicar para outras empresas. Aprofundar para os benefícios e tal. Isso. Eu já posso te adiantar que eu nunca vi nenhuma outra que, você sabe hoje em dia, que faz o que a Avante fez por você naquele momento. Porque depois que a gente tem o VisiScreen na mão, chove oferta. Chove né? oferta. Você já fez tudo, agora quando... Te honrar no pouco quando você tá ali sem nada, né? Só o VisiScreen hoje é $590. Exatamente. Então, e para conseguir chegar na etapa de pagar o VisiScreen, meu senhor. É muito, né? Muito, já está. E você com salário de enfermeiro é complicado. Né? Exatamente. Então, assim, para quem... Eu sempre aconselho, né? Para quem quer guardar... E outra coisa, ainda tem a parte dessa fase migratória que a gente tem que ter uma grana junta para a gente conseguir se adequar, se adaptar lá nos Estados Unidos. Então, assim, se você quer juntar seu dinheiro, guardar seu dinheiro, e você não se importa... teve o caso do Daniel, ele conseguiu terminar o contrato dele em tempo recorde, assim. Sim, 1 ano e 10 meses, né? 1 ano e 10 meses. Incrível. Uma coisa assim, incrível. Né? Então, assim... A gente trabalhou, né? Tudo tem um preço nessa vida, né? A pessoa precisa estar envolvida e se dedicar. Trabalhou muito, ele está colhendo. Né? Então, assim, eu já vou com essa visão. Eu vou sabendo que eu quero pegar hora extra, quero terminar meu contrato. E a gente sabe que hora extra lá você ganha mais dinheiro. Então, assim, você vai juntando mais dinheiro.
E né? você não tem filhos pequenos, né? Nem Não, filhos nem pequenos, você é um menino jovem. Então, assim, a gente tem que ter sabedoria de aproveitar as fases da vida, né? Então, se você tem exatamente. essa disponibilidade hoje, disponibilidade física por questão da juventude, né? Você não tem que chegar em casa e cuidar de criança, você tem que se Exatamente. jogar mesmo e investir muito nesse início, porque daí você vai colher os frutos com muito mais agilidade, né? Exatamente. Então, eu penso assim, Tarcísio, todas as oportunidades são boas, porque cada história é muito particular, né? Uhum, A sua história é diferente da minha, que é diferente de todo esse pessoal que está aqui. exatamente. Mas, em relação ao sponsor, eu todo dia respondo coisas sobre o sponsor. Eu sempre falo, eu ouvi isso da Lorena, que é a enfermeira que tem um Insta também super conceituado, e eu adotei isso para mim. Sponsor bom é o que te leva. É o que leva. Porque o importante é você chegar lá. Ainda que não seja a vaga dos sonhos, ainda que não seja o lugar mais legal que você tem vontade de morar, né? Todas essas coisas, mas depois que você tá lá, aí é outra situação. É outra situação. Então a gente tem que aproveitar realmente, como você falou, né? O que te leva é o seu sonho de estar lá, né? E não é para sempre. O contrato com o sponsor não vai ser para sempre, gente. Uma hora você vai terminar seu contrato. E o que eu coloquei na minha cabeça, Angélica, foi o seguinte: eu hoje tenho 2 anos e alguma coisa, né? 2 anos e 8 meses, 9 meses de experiência. E eu me considero um enfermeiro muito verde ainda, né? É, eu me adequei muito bem nas rotinas da minha unidade, mas assim, a cada dia é uma coisa nova que a gente aprende. A gente aprende a lidar com um paciente diferente, né? A gente aprende a lidar com família. Todo dia é adaptação. Imagine isso nos Estados Unidos. Então, o meu tempo de contrato de 3 anos, eu considero esse tempo como o Um tempo de eu me estágio. adaptar, o meu estágio, né? É o meu Estágio estágio como lá. enfermeira americana. Porque querendo ou não, você vai estar sob a sobre o contrato do seu sponsor. Se acontecer alguma coisa, eles vão te remanejar e colocar você em outro lugar. Depois que acabar o seu contrato, é você por você. Você vai ganhar mais, você vai procurar a vaga que Uhum, você quer, né? Você já vai ter uhum. mais confiança para você conseguir aplicar e trabalhar em uma unidade de forma mais independente. Então, assim, eu considero esses 3 primeiros anos uma forma, o tempo de eu me adaptar à realidade da enfermagem americana. Apesar que o enfermeiro brasileiro se adapta muito rápido a tudo, Sim, né? brasileiro tem jogo de cintura, né? E principalmente quem teve a coragem de encarar esse sonho. Porque para você chegar até lá, gente, é uma batalha que é vencida a cada dia. E o que Você eu já falo foi muito massacrado, você já é foi massacrar. moldado, né, através das Exatamente. dificuldades. Então, chegar lá, você vai continuar passando por desafios, mas você já passou por tantos outros anteriores que foi uma preparação esse processo, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, se você está no processo, se você está encarando tudo, pode ter certeza, gente, você vai se adaptar nos Estados Unidos, né? O que a maioria dos enfermeiros que já estão lá falam. Gente, parem de achar que vocês não vão se dar bem aqui, né? Vocês vão ter muito respeito, os pacientes se respeitam, né? Os pacientes gostam dos enfermeiros brasileiros. Então, assim, o medo vai ter porque é uma realidade nova, mas a gente vai se adaptar, né? Então, Vai assim, passar umas vergonhas? Vai. vai, Vai pagar uns biquinhos aqui e ali? Vai. Ué, mas a vai. gente não passa vergonha aqui de vez em quando? Poxa, com certeza, toda hora. Eu fico pensando assim que a gente tem que ter um olhar generoso para nós mesmos. Uhum. E isso, como a gente estava falando antes, é um desenvolvimento pessoal que esse processo nos traz. Porque eu também já passei por aquela fase de que tem que ser tudo certo, tem que ser tudo perfeito. Por que eu não passei de primeira no IELTS? Por que as coisas não estão indo no ritmo que eu quero? Mas assim, tudo isso é uma preparação para nos deixar mais prontos para o que a gente vai enfrentar. E vai enfrentar com mais condições, né? Com certeza. É Com igual certeza. correr na esteira. Ninguém chega e sai correndo 5 quilômetros Exato. de boa. Você É de precisa se pouco a pouco. preparar. E cada derrota também da gente é importante para a gente. A gente se conhece, né? A cada queda que a gente leva, a gente se conhece e arruma formas de nos levantar, né? E no processo é isso, gente. No processo é basicamente isso. Nem todo Ser mundo vai conseguir resiliente. passar por todas as etapas de primeira. Às vezes você não vai conseguir, às vezes você vai ter que fazer uma, duas, três, e o importante é não desistir. Eu já tem relatos de pessoas que fizeram o TOEFL 8 vezes, entendeu?
Então, assim, quem tem o sonho vai, né? Tem condições, né? Junta o dinheiro, paga novamente, faz outra vez. Mas o importante é não desistir. O que eu falo é o seguinte, assim, em relação a provas, não faça as provas se você está fazendo simulados que não estão te dando o retorno necessário, né? Em quesito. Não vai ter um milagre. Não vai ter Não um vai na hora milagre. da prova. Não Exatamente. vai. Não vai ter um milagre. Então, assim, mas é possível, né? Ninguém aqui é o Einstein. Todo mundo aqui veio, né? Foi construindo os seus conhecimentos e ninguém nasceu superdotado de inteligência. Então, Exatamente. é um processo, né? E aí, Desculpa, eu pensava assim, eu não sei quantas horas eu vou precisar estudar esse livro. Eu olhava para o Saunders, né? Eu não sei quanto tempo eu vou ter que ficar colada nele, mais uma hora eu vou aprender? exato, exatamente. É só não desistir, né? Eu ficava na minha rotina de estudos, como eu trabalho 12 por 36, né? Então, nos dias que eu tinha plantão, eu entrava às 7 da manhã e saía às 19 horas. Aí eu chegava em casa, tomava banho, jantava. Umas 9 horas eu começava a estudar, ficava até umas 11 e Você meia, estudava no dia do plantão. no dia do plantão, quando eu chegava do plantão. Aí eu ia estudava, mas estudava assim, 2 horinhas Pouco. no máximo para não cansar muito, né? Porque a gente fica meio. Já estava cansada, né? Afinal de Já estava contas, numa cansado. emergência o dia inteiro. Justamente. E no outro dia, eu estudava mais. Eu começava a estudar umas 9h30, 10 horas. E no dia que eu estava muito inspirado, eu começava a estudar até, às vezes, até ir até a madrugada. Só que, assim, é uma forma... É com o tempo que você consegue esse ritmo de estudos, né? Porque a sua mente cansa, às vezes você não tem estratégia de estudos boas, porque, na verdade, não é só estudar muito. Você tem que estudar usando boas Tem estratégias para qualidade, absorver. exatamente. Eu nunca fui uma pessoa de ler o Sanders todo primeiro para depois resolver questões. Eu sempre gostei muito de estudar as questões e ir para o Sanders, e anotar, e fazer post-it, isso e aquilo. Então, com o tempo, você vai se adaptar à sua forma de absorver É um melhor. processo de autoconhecimento, de Exato. aprendizado, né? Não tem aquela receitazinha que Angélica, vai dar, que É. vai servir 100% para você. Né? Cada um faz a sua forma. A gente dá dicas de como você otimizar alguma coisa ou outra. Né? Mas, assim, é possível. Né? Luciana passou na Estamos prova com 2 aqui, empregos. Luciana olha tinha aí, 2 empregos, tinha 2 filhos para cuidar, o marido criança, para cuidar, a exatamente. casa, e ela passou na prova, gente. Então, assim, é uma pessoa normal, né? Que conseguiu. Então, todo mundo é capaz. O que pega muito nas pessoas hoje em dia é que elas ficam muito assim, ah, meu Deus, sabe que o sponsor vai me aceitar? Ai, não sei o quê. Aí, Mas tá, hoje mas está tá mais mais fácil do que fácil. nunca teve, gente. Para, Hoje está mais né? fácil do que nunca. Aí eu falei, mas será que o sponsor vai me aceitar? Eu falei, mas você já tem inglês? Ainda não. Eu falei, então não se preocupe com isso agora não, vai estudar para o inglês, né? Foca no seu inglês, porque independente de quando você for para o sponsor, se você já tiver o inglês, você já vai ser visto com outros olhos, porque querendo ou não, ele não vai aceitar você se você não tem, por exemplo, tem uns sponsors que pedem a proficiência, tem outros que pedem que você tenha um nível de inglês e eles te dão um curso, tipo a Avante dá o curso preparatório, mas ele pede que você tenha um nível B2, que é o Agora a intermediário. pessoa não faz nada, ela só fica vendo o sucesso dos outros. E E fica aí fica buscando. preocupada que não vai dar certo para ela, não vai dar mesmo. Não vai dar. Porque o Tem que que ter faz dar certo é encarar, né? encarar. E o que eu falo é o seguinte, é o primeiro passo, né? Se você não der o primeiro passo, não vai ter o segundo, não vai ter o terceiro, não vai ter nenhum outro na E frente. você cai, levanta, Aí levanta respira, exatamente chora e nessa toma um banho e jornada. volta. Exatamente. E o meu processo eu considero ele um processo que aconteceu de forma muito rápida, né? Foi, realmente. Do dia em que eu passei no NCLEX até agora, eu já fiz a entrevista, já fiz a consulta médica, vai ser praticamente 6 meses até eu viajar para os Estados Unidos. A Avant me mandou um e-mail no dia que eu fiz eu vou falar um pouco sobre o processo imigratório, né? Isso, eu ia te perguntar primeiro assim, quando a Avante aplica para o processo imigratório, depois que você passou nas provas, tudo começa essa etapa, né? Uhum. A gente tem uma live com a Isa aqui só sobre o processo migratório, tempos, custos, porque as pessoas também têm muito interesse em saber disso, então acessem lá, pessoal. Mas assim, a partir do momento que você já tinha tudo certo para ser um enfermeiro nos Estados Unidos, você estava pela Avante, que é uma empresa que contrata você e te coloca para trabalhar numa instituição, num hospital. Nesse momento da imigração, você já sabia para onde ia trabalhar ou até
Como que é isso? Porque isso também é uma coisa que traz muita ansiedade nas pessoas. Muita ansiedade e a gente, desde o início do processo, a gente meio que fica à deriva sem saber, né? Para onde é que a gente vai. Meu Isso. Deus, para onde é que vão colocar a gente? Só que a gente... Compra um biquíni, uma Como sunga que não ou eu compra um casaco? compro um Um casaco de casaco, uma neve? bota impermeável, né? A gente nunca sabe. Então, como é que acontece com a empresa que eu tô, com a Avant? Depois que a gente passa no NCLEX, eles mandam para a gente o formulário chamado ETA 989, né? Que é aquela para iniciar a petição de trabalho. Esse ETA tem as informações suas e tal, a gente vai revisar. E aí eles vão preencher o I-140, que é a petição para o USCIS autorizar a nossa ida, nosso green card como um trabalhador lá. E nesse meio, né, o processo imigratório vai começando, vai rolando. E a Van, eu sempre ansioso, né? Quando é que vocês vão mandar o formulário para mim com os estados que eu quero? Não é agora, na hora certa você vai receber. Eu tava tão ansioso que eu mandava os e-mails e ele já estava me dando já assim. O time de recrutamento sabe, ou o time de placement sabe a hora certa de mandar. Entendeu? Tipo, fica na sua. Fica na sua Traduzindo. que eu vou mandar na hora certa. Aí vai, tá certo. E aí o que é que acontece? Eles pagam com Premium Processing, o I-140, né? A Avant pagou com Premium Processing. Sai em 15 dias a autorização e aí eles mandam para o NVC. O caso para o NVC tem até acho que uns 60 dias, se eu não me engano, Ai, pelo amor de Deus. para receber o número do caso, né? E aí eu fiquei nesse tempo aí, eles demoraram 43 dias. E aí o NVC recebeu o caso, uma semana mais ou menos depois eles liberaram o pagamento, menos de uma semana, o pagamento da DS, da FIBEL, né? O sponsor vai pagar as taxas que eles precisam pagar lá. E aí foi que a Avant ela começou a fazer a questão do placement. Só que antes disso eles mandam um monte de curso pra gente. Acabou o NCLEX, você vai parar de estudar, não. Tem um monte de curso aí. É pensando que vai ficar assistindo Netflix. Exato. Não vai ficar só assistindo. Então você tem que manter aí estudando para quando você chegar aqui você ainda tá com tudo bem fresquinho. E aí eles mandaram para mim um formulário pedindo para colocar os meus estados de preferência, né? Então eu coloquei lá os estados de preferência. Eu coloquei New York primeiro, no segundo eu coloquei Pensilvânia e em terceiro eu coloquei Illinois. E aí o que é que aconteceu? Eu queria muito ir para Chicago. Já tinha ido em Chicago, né? Já fiquei uns dias em Chicago. Chicago é uma cidade linda, maravilhosa e tudo e tal. A gente costuma querer ir para onde já foi, né? Na verdade. A gente quer ir para onde já porque foi. a gente tem medo do desconhecido, né? Exato. Eu botei Nova York porque o estado de Nova York em si é um estado bom de se morar. Só que eu morei 3 meses na cidade e não é uma coisa que... tenso, né? Para uma pessoa que está indo, né, começar uma nova vida, assim, eu acho muito desafiador na questão da cidade. É uma cidade muito grande, tudo é muito competitivo, tudo é muito difícil, é mais difícil para você se adaptar. E aí eu falei, não quero botar para New York City, mas vou botar New York State para ver se eles me colocam lá. E aí depois que eu coloco, eles pedem para a gente justificar porque que a gente está escolhendo aqueles estados, se tem algum familiar que está morando próximo, e a gente coloca tudo. E depois eles marcam uma ligação com a gente para falar sobre isso. E aí nessa ligação eu falei, olha, o meu primeiro estado a primeira opção seria Chicago, mas eu não coloquei Illinois como primeira opção, porque eu sei que vocês não vão me mandar para Chicago. É quase impossível de vocês mandarem para Chicago, porque Chicago é uma cidade muito boa, é mais cara, isso, não sei o que. Aí ela falou, mas existem enfermeiros da Avant em Chicago, sim. Aí eu falei, opa, vou botar Illinois em primeira. Aí eu disse, eu posso não transferir então Illinois para a primeira opção? Ela falou, pode. Aí eu, transferi. Aí eles me quem não tenta, né? Aí quem não tenta. Só que aí o que foi que aconteceu? Eles me eu já sei o final, né? Eles me colocaram para outra cidade. Aí eu recebi a cidade e falei, poxa, não gostei. E agora? A cidade era em Illinois, ficava 1h30 de Chicago. E aí eu não gostei da cidade e tal. O hospital não me atraía muito. E aí eu mandei um e-mail para eles, bem singelo, né? Bem fundamentado, com todos os argumentos que eu tinha. Porque eu não queria ir para aquela cidade. E aí foi que eles conversaram comigo, a gente conversou e eu acabei... eles acabaram mudando para... Aceitaram a sua argumentação. Aceitaram minha argumentação.
E aí eu recebi a proposta, isso numa sexta-feira, na segunda-feira eles me deram lá a notícia de que o hospital da Universidade de Maryland, em Baltimore, tinha interesse em me entrevistar. Aí eu, meu Deus, não acredito, em Maryland, Ah, dá Nordeste. licença, né? E aí eu fiquei super feliz, eu fiquei assim, Sim. né, eufórico. E aí eu aceitei a entrevista, claro, né? E no dia 27 de dezembro eu fiz a entrevista com o hospital. E aí tinha a enfermeira lá, a gerente de enfermagem da unidade, a coordenadora da emergência e tinha mais uma pessoa da Avante na videochamada. Então aí eu tava lá todo vestidinho, né? Camisa social, que eles pedem pra gente se vestir todo. Tudo arrumadinho. Quase o William Bonner, com camisa social aqui, mas de bermuda embaixo. Eu Em disse, olha, Sergipe, só Deus sabe o calor que tem. um calor. E aí, a Avan, ela faz uma simulação de entrevista antes dessa entrevista, sabe? Com entrevistas normais que eles podem perguntar. Porque a Avant, ela não sabe o que é que o pessoal do hospital vai perguntar, mas tem as Mas já perguntas que são tá mais as comuns. perguntas básicas, né? Perguntas Lógico. básicas, tell me about yourself, why did you choose to be a nurse e tal. E aí, porque você escolheu ser enfermeiro. E aí eu me saí muito bem nessa entrevista com a Avant. Só que aí na entrevista com a Facility, eu fiquei nervoso. E teve uma hora que eu ficava assim, meu Deus, não vai sair uma Não palavra da minha boca. acredito. Juro pra você. Mas isso do antes, né? Durante eu tenho certeza que você foi bem. Tanto você Não, foi bem que você foi aprovado. não, durante a entrevista com a mulher lá. Sério, a mulher falando e sua cabeça assim, cri, cri. Não, foi aí, eu falava, só que eu, não, como eu falava, eu pensava já pensando o que era que eu ia falar próximo, só que às vezes eu ficava assim, meu Deus, não vai vir nada, e agora, o que é que eu vou falar? Só que eu fiz um Gente, como o roteiro, nosso emocional mexe, emocional né? mexe demais, e eu comecei a suar e tal, mas graças a Deus, depois de um tempo, a entrevista começou a rolar e foi tudo muito bem. E eu criei um roteiro para mim, né, para eu me adaptar, para eu conseguir dar um flow, né? Um fluxo bom da entrevista para você falar. Então, assim, eu fiz Algumas tópicos, palavras-chave a respeito da sua palavras-chave, função, exatamente. isso é Então, importante, eu né? Eu vou fazer colocava. um vídeo só sobre entrevista aqui, que o pessoal também adora É saber. ótimo, é. Tem pessoas, principalmente para quem faz direct hire, que eu não sei como é, mas deve ser diretamente com o pessoal do hospital mesmo, né? Mas Sim. assim, é muito bom fazer, porque as pessoas acham que porque o sponsor fez a entrevista com você, você não vai ter mais contato com ninguém além do sponsor. Mas não, o pessoal do hospital vai te entrevistar. Eles Eles vão querem te querer olhar, ver se conhecer, eles eles te querem saber querem, quem né? é. Exatamente. Eles que dão fazem a decisão final, né? Se eles não quiserem, se você saiu muito ruim, eles não vão te querer. Então, o sponsor vai procurar outra facility para colocar você. E a Avante é o seguinte, eles pegam o seu currículo, eles não mandam o seu currículo para várias facilities, né? Eles mandam primeiro o seu currículo baseado no estado que você escolheu e eles fazem com a gente, eles mandam uma base de dados deles para a gente responder um monte de perguntas. E a partir dessas perguntas, eles vão definir qual o nível de enfermeiro que você é. E Eles aí, traçam um perfil eles e fazem match com as vagas que tem. exatamente, exatamente. E aí, baseado nisso, então todos os enfermeiros da Avante, eles têm o mesmo modelo de currículo. É o mesmo modelo para todo mundo no final, que eles que fazem. E eles pegam o seu currículo e mandam, por exemplo, para a Universidade de Maryland, lá em Baltimore. A universidade vai olhar aqueles currículos que a Avante mandou para eles Uhum. e vai dizer, olha, eu quero entrevistar esse enfermeiro ou aquele enfermeiro. Então você já Se passou por uma pré-seleção do hospital. Exatamente, exatamente. O hospital olha e diz que quer entrevistar Uhum. você, entendeu? Uhum. E se o seu currículo foi mandado para essa facility e eles não quiserem entrevistar você, a Avante vai pegar seu currículo e vai mandar para outra facility. Não existe isso de ficar facilities competindo por você, porque seu currículo vai uma vez a cada, entendeu? Então, se você na primeira facility já foi selecionado, você vai fazer a entrevista. Se eles não quiserem, vai para o próximo, até você conseguir fazer Até a seu entrevista e perfil eles ser te aceito por selecionarem. uma instituição de saúde lá que julgue que Exato. você vai fazer bem para a equipe Bem, deles, né? exatamente, exatamente. E aí foi quando eles me aceitaram, só que o que é que acontece? Eu fiz a entrevista depois do meu caso já ter sido aprovado no NVC. O NVC já tinha aprovado meu expedite, que eu Uau. fiz. Foi. Então, assim, o que acontece? Quando o meu caso foi para o NVC, que eles liberaram o preenchimento da minha DS 360, eu preenchi a DS e no mesmo dia
que eu preenchi na mesma hora. O e-mail já estava pronto. Eu só fiz enviar para o NVC o pedido de expedite deles. No dia 22 de novembro, eu enviei. E aí expliquei lá, né? A gente explica as coisas. Estou precisando por causa disso. O meu sponsor precisa de enfermeiros. Eu sei que a variante Omicron tá bombando aí nos Estados Unidos, por favor. Argumenta que eles têm urgência em te Exato, receber, eles lógico. querem você lá, exato. E E mais aí, urgência ainda a gente tem de ir. exatamente, mas o jeito, né? A gente já está nesse processo há um tempão, a gente quer ir, ó, bota para frente. E aí, no dia 6 de dezembro, no dia 22 eu preenchi a DS e mandei o expedite. No dia 6 de dezembro, eles mandaram um e-mail dizendo que minha solicitação estava sendo revisada. E no dia 7 de dezembro, um dia depois, eles disseram que meu pedido tinha sido aceito e que meu caso estaria indo imediatamente para o consulado do Rio de Janeiro. E aí, isso no dia 7 de dezembro, se eu não me engano. Deixa eu ver. 7 de dezembro, isso. Só que aí tem um tempinho até o seu caso chegar no consulado, né? E aí, assim, fica lá em transit, tá? Você fica fazendo acompanhamento. E aí o meu... Deixa eu ver, eu botei aqui até as datas que eu usei. Aí o meu caso foi para o Rio de Janeiro. E aí eles me liberaram a data para eu marcar a entrevista. Essa foi a melhor, Tarcísio. Quando eu vi esse seu relato, eu falei, tem esperança. E eu fiquei super assim, meu Deus, porque no NVC eles disseram assim, o NVC não marcou a sua entrevista, sua data de entrevista vai ser dada pelo consulado. Só que aí... Eu tenho visto isso acontecer nessa temporada. Você tá percebendo esse mesmo comportamento com todo mundo também? Com certeza. O de Luciana, ela já recebeu a data. Quando ela pediu o expedite dela, foi negado de primeira, depois ela recebeu uma data, assim, super mais próxima do que ela tinha agendado. No meu caso, eles não marcaram a data para mim, eles disseram que o consulado ia marcar, só que uma amiga minha foi ao contrário, eles disseram que o NVC marcou a data para elas. Então, assim, eles estão meio que se adaptando. Outra coisa, uma amiga minha que também está aqui nessa live, ela submeteu a DS dela ontem. Ontem mesmo eu disse, envia logo esse pedido de expedite para eles. E hoje eles já mandaram um e-mail dizendo que o expedite dela está under review. Então, assim, eles estão muito rápidos, né? Que então, bom! Provavelmente amanhã... Tudo que eu preciso é que o NVC seja rápido, gente. O NVC está muito rápido processando esses casos aí. E aí, o que é que acontece? Eu marquei minha entrevista para o dia 15 de março, só que eu fiquei meio frustrado, porque eu disse assim, o NVC disse que... Foi tudo tão rápido, né? Foi tudo tão rápido, expedite, eles aceitaram, porque só tem entrevista para o dia 15 de março ainda. Aí, o que foi que eu fiz? Mandei um e-mail para o consulado do Rio de Janeiro. Olha, o NVC disse que era expedite, vocês só me deram data para o dia 15 de março e tal, o que eu acho muito longe, não tem como a gente adiantar. Aí eles me responderam dizendo, Tarcísio, você tem que solicitar o pedido de agendamento de emergência pelo site, porque quando a gente recebe que o seu caso está ready para você para você marcar a sua entrevista, você tem que entrar em outro site, cadastrar todos os membros da petição do Green. Você é os membros da sua família, com passaporte, número da DS e tudo, para você agendar a sua entrevista. Eu fui lá no site e solicitei o agendamento de emergência. E basicamente o que eu fiz foi copiar o e-mail que eu tinha mandado de expedite para o NVC, mudei algumas coisas dizendo, olha, o NVC já aprovou, já foi enviado, marquei a entrevista para dia 15, mas eu acho muito demorado, então estou entrando com esse pedido novamente para ver se a gente consegue. E aí eu enviei o pedido, 5 dias depois eles me mandaram um e-mail dizendo que o meu caso tinha sido aceito, né, para o agendamento de emergência e que a entrevista estava marcada para o dia 6 de janeiro. Então, do dia 15 de março que legal. do dia 6 de janeiro. Mas adiantou muito. Todo mundo me pergunta se eu fico nervoso. Como é que você está? Você está nervoso? Eu sempre estou muito tranquilo nesse processo. Só que nesse dia me deu logo uma dor de barriga. Disse, eita, meu Deus, é agora que o bicho vai pegar. Taca comprar passagem para o Rio. A Avante compra, né? No caso. Não. Aí caso, já é por conta da... Na fase migratória, a Avante ela paga o Premium Processing, paga o I-140 e paga a taxa do visto da DS do enfermeiro, que é $345. Isso. Mas ela não paga mais nada para os acompanhantes. Então, $345 do seu esposo, da sua filha, né? Qualquer outra pessoa que esteja incluída na petição, é você que vai pagar.
Vou ter Então, que quebrar esse cofrinho já já. tem que quebrar o cofre. Então, assim, se você já tem dinheiro junto aí, é a hora de você utilizar essa grana aí para pagar. E aí, o que é que você vai fazer? Você tem que marcar agora a entrevista, você tem que marcar Exame médico. a consulta médica, tem que comprar passagem, se você não tiver ninguém para se hospedar, graças a Deus a gente teve amigos para hospedagem, né? Então a gente ficou na casa mais simples, se não tiver, tem que pagar hotel. E como foi tudo E muito em cima da principalmente como é em hora, cima da hora, o custo é muito maior, né? Imagina, caríssimo. janeiro no Rio, meu Ah, Deus. foi caríssimo. Olha, eu fiz os cálculos. Como aqui de Aracaju estava muito mais caro para ir para o Rio de Janeiro, a gente teve que ir para Salvador. Então a gente pegou o carro e foi para Salvador, de Salvador pegou o Hum, voo. As passagens de Aracaju até Rio estavam R$ 2.500 cada uma pessoa. que Cada isso, gente? pessoa. Dá pra ir pra Paris se não chega no Dá para ir Rio? para Que Paris. é isso? R$ 5.000, imagine, ir de volta. Aí a gente foi para Salvador, conseguimos um preço melhor das passagens e tal. Ficamos hospedados lá no Rio. E aí o que é que acontece? A Avanta ela tinha me mandado inicialmente a carta, o Job Offer Letter, né? Você tem que levar para o consulado uma carta Uhum, que seja a sua oferta de emprego, constando quantas horas você vai trabalhar e qual o valor de cada hora. Só que como uhum. eu ainda não tinha feito a entrevista, quando eles mandaram essa Job Offer, o valor do meu salário não tinha sido atualizado. Então, meu valor do salário estava ainda o salário antigo, mas eles disseram, não vai ter problema. É só você disser o que está na carta. Você não pode errar. Se você for perguntado qual é o seu salário, Confirmo que tá aí. confirma o que está aí. A gente vai mandar uma outra carta para você. Quando você... No dia que eu passei, na verdade foi assim. No dia que eu fiz a entrevista, no mesmo dia, eles me mandaram um retorno, né? A entrevista com o hospital. Eles mandaram um retorno e disseram, ok, a gente gostou, a gente quer você aqui. Beleza. Aí na Eles mesmo costumam dia, ser muito rápidos, né? eles são Tanto na Vant, na rapidíssimos. minha também, eles me deram a resposta na mesma hora, assim, 5 minutos depois já. Eles estão Uf. precisando, né? Eles não querem demorar muito. Eles Aí é precisam muito ser mais bom, rápidos. né? Porque você chega depois da Demais. entrevista com o hospital, você fica desesperado, porque você não Você sabe não quantas sabe. outras pessoas estavam fazendo entrevista para aquela posição, quantas vagas eles têm Exatamente. disponíveis. Você sabe se você foi bem ou mal, mas os bastidores você não sabe, então saber Sabe? logo o resultado. E nesse dia, aí só depois foi que eu fiquei assim, poxa, eu fui aceito para uma cidade, a cidade é de grande, o porte é maior, Baltimore é uma cidade grande e tal. Será que eles não vão atualizar nada na minha job offer? Aí eu mandei É, o e-mail. pessoal está perguntando aqui, uma das respostas é essa, de quanto a Vant paga, estava segurando para a gente falar no momento Ah, certo. sim. Se é igual para todos os enfermeiros. Então é esse momento agora que a gente vai responder. E tem mais algumas perguntinhas que estão na caixinha, a gente vai desenvolvendo, pessoal. Aguenta aí. Aí nesse momento é o seguinte, como eles me mandaram a carta primeiro, antes da minha entrevista com o hospital, eles me mandaram com o valor do contrato quando eu assinei o contrato. Uhum. Então o valor foi de US$ 25 por hora. Então Que eu assim, imaginei que fosse um valor do salário mínimo para os enfermeiros, né? Tipo, eles colocam lá exatamente. embaixo e depois eles fazem a adequação. Isso, eles fazem adequação. E aí era uma coisa que a gente sempre ficava se perguntando: poxa, todo mundo está entrando agora, a Avante agora está oferecendo aí salários de 29 com mais um bônus aí de US$ 1 por hora para você tirar no final do contrato, né? E os enfermeiros E que eu vou assinaram o ficar aqui com contrato, meus eu 25, vou né? ficar aqui com meus 25 e tal. Aí eu ficava, poxa, não é possível. Se eu for para uma cidade grande, como é que eu vou fazer com esses US$ 25? E aí no dia seguinte, a minha entrevista, que eu fui aprovado, eu mandei um e-mail. Eu falei: olha, eu fiz a Foi um entrevista, já barato, recebi. Tarcísio. Foi muito Eu, sou, legal. eu mando e-mail, eu É sou porque muito você é crítico de cada proativo, dia. você mandou e-mail para todo mundo, Eu falou, mando e-mail para quero todo meus mundo, direitos, por realmente. favor, me ajuda. Mandei. Aí mandei para eles, falei: olha, vocês me mandaram a carta, mas a carta está custando aí US$ 25 por hora. Eu fiz a entrevista, já foi aprovado, eu vou para Baltimore. Vocês não vão atualizar nada em relação ao salário. Eu vou ter que comer miojo lá, minha gente, porque vinte Aí e eles cinco falaram, dólares numa cidade dessa. Tarcísio, parabéns pela sua aprovação. Eu vou estar hoje mesmo mandando uma nova job offer letter para você. Aí no mesmo e-mail ele já me mandou aí o, a carta com um novo salário, né? E aí, porque eles falaram o seguinte: se a carta original não chegar a tempo de você ir para a entrevista no consulado, imprima um e-mail disso aí e mostre lá Uhum, com o tracking number que eu estou te mandando, para dizer: olha, está enviando a uhum, original. E aí eles atualizaram, meu salário foi 31,5 mais bônus, uhum. 0,75 mais bônus.
Então, eles têm um bônus aí de $1, acho que é $1 por hora, que você retira no final do contrato. Então, como o meu contrato é de Faz uma poupancinha. 6.240 horas, é uma poupança. Aí, no final do meu contrato, eu vou tirar $6.240. Entendeu? Ótimo. Aí eu fui para lá para entrevista, levei aquele monte de documento, tive que atualizar registro civil, não sei o quê. Olha, uma penca de É um tal de coisa. casa, de arruma, de pega certidão nova e de traduz. Traduz. Aí tem que levar original, e tem que levar cópia, não sei o quê, e passaporte. E aí a gente foi, se mandou para Salvador, pegamos o carro, fomos para Salvador, pegamos o voo, chegamos lá. Aí o que é que acontece? Como eles adiantaram a minha entrevista para o dia 6, o meu caso, e perdi agendamento. Eu não tinha como agendar data no caso. Aí eu falei, ué, como é que eu vou chegar no caso sem agendamento? Como é que eu vou coletar isso? Aí eles mandaram um e-mail para mim, dizendo, olha, compareça ao caso com até 1 hora de antecedência da entrevista no consulado. Mostre esse e-mail, você não vai precisar de agendar nada. Só mostre esse Você é e-mail. muito chique, Tarcísio. Você é Aí eu muito cheguei para chique, cara. Você cortou o caminho de todo mundo. Dá cortei licença. caminho. Aí eu mostrei e falei, olha, eu tenho esse e-mail aqui, que eles disseram que minha entrevista foi agendada de emergência. E aí, como faz ela? Não, só entre na fila mesmo, não tem problema não, pode entrar. A gente foi lá, coletando Fala, meu valor como fotografia. enfermeiro começou. Dá licença. Já cheguei aqui, já vou logo cortar fila. Estão precisando de mim, então eu vou. Você não quer. Aí eu Muito cheguei, fiz a legal. coleta lá toda. Cheguei um dia antes, né? Porque eu não ia arriscar ir 1 hora antes do consulado, né? Eu falei, não, eu vou um dia antes. Aí eu Lógico. Uma fui, cidade que você não conhece, uma cidade que tem exatamente. trânsito. Já pensa se dá alguma coisa errada, se você Tá perde algum maluco? documento, alguma coisa. Não, Não. beleza. Aí eu fui com antecedência de um dia, tá? Fui de manhã logo, saí do aeroporto, já fui direto pro CASV. E aí paguei R$ 20 para deixar a mala com um carinha que fica lá no CASV, né? Porque É tudo uma brasileiro. máfia, né? É uma máfia. Uma máfia. A gente tem uma live aqui só sobre isso com o Marlon. O Marlon deu todos os Ah, detalhes de é? CASV, de entrevista. Cara, é assim, é uma, como que fala, é um desafio atrás do outro, né? Nem quando você chega nessa etapa que você fala assim, é de boa, sempre tem umas coisas que você fala, não é possível. Sempre vai ter, sempre tem uma coisinha que você fica, meu Deus, não acredito. E aí, a gente foi, mas deu tudo certo, graças a Deus, todos os pertences. Lá botei um cadeadinho na coisa, né? Você nunca não desconfia de tudo e de todos, principalmente quando se trata de Hoje em documentos dia. de coisa valiosa. E aí a gente foi, coletamos e tal, e o rapaz disse, olha, então amanhã, quando for sua entrevista, compareça lá com os passaportes antigos, tal, tal, tal. A gente foi lá. E aí no outro dia, era o dia da entrevista, isso foi no dia 5, aí no dia 6 a gente foi para o consulado americano. A nossa entrevista estava marcada para 9h45, só que a gente, ansioso, já chegou lá super cedo, né? Acho que umas 8 horas a gente chegou. E 8 horas mesmo a gente ficou na fila. Eu falei, vamos ficar na fila. Se eles deixarem a gente entrar, a gente entra. Se não, a gente espera. Só que aí eles deixaram a gente entrar. E quando você entra lá no consulado do Rio de Janeiro, é toda aquela coisa de segurança máxima, as portas pesam acho que uns 300 quilos, né? Para você empurrar aquilo ali. É um Se alimentem antes, senão você vai passar vergonha logo na porta. passa na porta. O cara não tem condição de abrir uma porta e quer trabalhar lá fora. Exatamente. Já E barra tudo ali. que tudo que eles fazem, você já acha que eles estão te marcando, né? Tipo, visto de imigrante, quando você está na fila, chega uma pessoa com um scannerzinho do código que eles crudam no seu passaporte atrás. Aí escanearam o passaporte e deram para mim uma tag verde. Aí colocaram dentro do passaporte e disseram assim, não tire isso dentro do passaporte. Aí eu Ai, meu Deus, ainda bem que é meu verde, porque Deus, se fosse me vermelho já ia ter marcaram, um negócio meu aqui. bicho já tá negado, meu bicho já tá negado. Aí, primeiro que a gente teve que deixar celulares, a gente teve que pagar, né, para deixar celular com o pessoal que fica fora lá. Aconselho a deixar em lugar fixo, porque tem algumas pessoas que ficam com os coletes, com bolsos, que ficam, guarda volume, guarda volume. Vou Eles cobram guardar para assim você, e eles guarda lá cobram na para sua você um casa. dinheirão, 20, R$ 30, para você deixar o celular. E assim, se aquela pessoa sair dali, você não sabe, vai ver mais nunca na sua vida. Como? Mas, e sempre tem, né? Sempre tem, sempre tem. Desconfie. Aí o que foi que aconteceu? Como o Wender já tinha tirado o visto lá no Rio de Janeiro, ele falou: eu lembro de um trailerzinho que fica aqui, um senhorzinho que trabalha aqui, que ele fica aqui há muito tempo, vamos procurar. Aí a gente procurou esse senhorzinho, não é nada formal também, gente, é uma coisa improvisada.
Conclusão, deixa no hotel, né? Você já sabe que Não, você não vai entrar, né? exatamente. Se você tem coisas que você não precisa, deixa no hotel. Mas em questão, por exemplo, como a gente não podia, tinha que pegar Uber, tinha que levar celular, né? Então a gente teve que deixar Uhum. celular. Aí ele falou, confia, eu trabalho aqui há não sei quantos anos, aí a gente confiou e entrou lá na fila, foi tudo certo, graças a Deus. E quando você chega no consulado do Rio, eles separam visto de imigrante e visto de não imigrante. Então, Hum. você entra lá, aí ele diz, senhor, visto de imigrante, ele olha pelo aquele tag verde, ele diz, você suba para lá. Aí você sobe lá, né, Ai, meu no Deus. portal, e você chega lá, você acha que você... não deve ter muita gente, não, pedindo visto de imigrante. Você lotar. O quê? Porque imagina, concentra tudo lá também, Todo né? mundo lá, Se todo for mundo um lá. de cada estado, já são 20 e poucos, né? Exatamente. E outra coisa, não é só o visto de trabalho, de imigrante de trabalho, né? Visto de K1, não Sim. sei o quê. Todo tipo de Casamento, né? casamento. E aí, quando você chega lá, tem uma pessoa que vai te abordar e vai entregar uma lista para você com todos os documentos que você precisa colocar na ordem para Uhum. cada pessoa. Então, no seu caso, você vai ter que colocar isso na frente, desce na frente, não sei o quê. Então, vai tendo a lista lá, né, dos documentos. Se quiser, depois... Eu fiz até um checklist, porque tudo meio é checklist. Manda pra mim, eu boto Eu vou aqui mandar, de para arquivo. você. Aí eu fiz um checklist e na tabela eu boto Tarcísio, Wendel, aí você pode acrescentar para as pessoas da sua família. Porque eu boto Imagina. ok, Aí ok, mais ok. 3 filhos, a pessoa fica bem louca, mistura tudo. É importante se organizar nessa fase, porque é muito documento e toda hora você pode se perder. E aí ela pede para a gente organizar lá os documentos, deixar tudo em ordem. A gente deixa tudo em ordem, ela bonitinho, e depois que você finaliza, ela vai conferir com você. Aí vai conferindo os documentos todos, e aí ela diz, sente ali que uma pessoa vai te chamar. Aí você senta lá e a pessoa vai chamar você para comprar, fazer a conferência dos documentos. Chega lá, ela vai pedir seus documentos, me dá isso, você vai colocando, me dá isso aqui, vai colocando. O que foi que eu fiz? Eu levei cópia autenticada de todos os meus documentos, porque ela vai ficar com a cópia, tá? Se você não levar, ela vai tirar uma cópia lá. Mas assim, para poupar tempo, eu aconselho todo mundo já tirar cópia. Para quem Mas é você acha que tem que ser autenticado ou pode ser uma cópia tem que, simples? tem que ser autenticado, porque até a dela não serve cópia simples. Eu lembro que eu levei só uma cópia autenticada da minha certidão de casamento e Uhum. ela anexou a minha pasta. Cada pessoa vai ter uma pasta, né, do processo todo. Ela botou Certo. a minha cópia autenticada na minha pasta e pediu novamente minha certidão para colocar uma cópia na de Wendel. E ela teve que Entendi. tirar a cópia e ela teve que carimbar e ela teve que assinar para dar ciência que ela que tirou aquela cópia, entendeu? Então, assim, se Entendi. você já está com... Ela autenticou, né? Ela autenticou. Então, se você já vai no cartório, já vai autenticar, autentica logo, né? 2 cópias da Depois, certidão. então, eu ponho aqui para o pessoal nos destaques e deixo, porque todos vão chegar nessa fase. Todos, Estamos né? aqui para fazer vocês chegarem nessa fase. Chegou nessa fase, é só alegria. Exatamente. O único documento que eu não tirei cópia foi da minha cópia do diploma. Elas pedem, mas eu não tirei cópia e ela também não tirou cópia. Ela olhou, deu ok lá e me devolveu, tá? Então, assim, depois disso, tá tudo ok, ela fala, olha, a parte do documento tá tudo certo, pode aguardar ali para a parte da entrevista. Aí eu achei que já era aqui, né? Eu achava que aquela parte já era Volta, senta lá, meu tudo. amigo. Aí senta lá, aí ó, você aí espera. Isso já passou quanto tempo? Que você chegou lá umas 8 e pouco? Eu acho que já tinha passado umas 2 horas, mais ou menos. Demora, não é rápido não. E aí, você fica lá na frente esperando, a entrevista é em pé, é aberto, você ouve tudo, né? O que você fala, as pessoas ouvem. Né? O que o E eles povo perguntam tudo direcionado para o enfermeiro, né? para o Porque eu já enfermeiro. recebi pergunta assim, eles perguntam em português ou em inglês? Meu marido, por exemplo, o meu não, o meu fala inglês, mas a pessoa me perguntando assim, meu marido só fala português. Se ele perguntar alguma coisa para o meu marido, vai dar confusão. Como que é isso, a comunicação? É o seguinte, quando você chega lá, eles vão perguntar se você prefere fazer a entrevista em português ou em inglês, tá? Então, para todo mundo que chegou lá, eles perguntaram. Só que aí, eu conversando com ele, eu falei, e aí, Wendel, eu vou fazer português ou inglês essa entrevista, né? Ele falou, já que o visto é de trabalho, vai que Vamos falar soe inglês, melhor para né? eles, assim, ver você falando em inglês. Então, assim, ninguém sabe o que é que o consul leva em consideração, né? Vai que ele olha para sua cara e diz, não quero te dar o visto. Então, quando eu cheguei lá,
eu já dei bom dia em inglês, né? Eu falei, good morning, blá, blá, blá. Ela, oh, English. Eu falei, yes. Aí ela olhou para o Wendel e falou, aí ele falou, ok, porque ele também fala inglês, né? E Aham. aí as perguntas, a maioria das perguntas foram direcionadas a mim, realmente, né? Você vai fazer o juramento, né? Aí ela levanta a mão direita, aí você jura que não sei o que, isso aqui. Depois que você jura, você coloca os seus dedos na leitora de biometria e ela vai começar a fazer a sua entrevista. E aí me perguntou qual era o hospital. Ela já tinha olhado na minha job offer letter, o hospital que eu ia trabalhar, né? Ah, você vai para Baltimore e tal. Eu falei, ela falou, quanto é que você vai ganhar por hora? Qual o seu salário? Aí eu E falei, já tinha chegado o valor atualizado, né? já, eu imprimi e elas nem pediram Uhum. original, né? Na verdade, eu Tá. imprimi. A carta só chegou depois, pelo correio. Aí ela falou, quanto é que você vai ganhar? Eu falei que ia ganhar o salário atualizado e tal. Onde é que você vai ficar quando você chegar lá? Aí eu falei que vou ficar nas dependências da Avant Healthcare, né? Que era a empresa. Ela perguntou quem é seu petitioner? Quem foi a pessoa que fez a petição? Aí eu falei, Avant Healthcare. E aí ela vai fazendo essas perguntas. Perguntou para mim se eu já tive algum problema na polícia brasileira ou na polícia americana. E aí nessa hora ela perguntou também ao Wendel, e você já teve algum problema? Ele não, nenhum. Perguntou para mim, perguntou para nós dois se a gente já tinha ficado mais tempo do que o permitido pelo nosso visto anterior nos Estados Unidos. Eu tive um visto de estudante, né, que o meu visto de estudante ele valia por um ano. Só que o meu programa de intercâmbio era de um ano e meio e eu tinha um documento que me garantia ficar no país por um ano e meio. Aí eu expliquei isso para ela, perguntei se você quiser ver o documento, eu também trouxe. Aí ela falou, não, não precisa. Aí não pediu meu documento. E o ainda também foi tudo ok, porque ele não tinha, nunca ficou mais tempo, né, do que o permitido Uhum. do visto de turista. Uhum. Perguntou, o que mais, meu Deus? Acho que foi basicamente isso. Ele perguntou pra gente se a gente tinha feito a consulta médica. Eu falei que não, que a consulta estava marcada para o dia 19 e que estava aguardando. Ela falou, então, quando a gente receber os seus laudos, né, a gente vai conseguir aprovar o seu visto. Aí, ok, acabou. Enviado E de aí ela campo. já falou se o visto, ela já te deu a entender que deu tudo certo, então que só Exatamente. estava. Você Tem, não tem sai de lá só... pensando assim, ai meu Deus, será que deu, será que não deu? Porque Não. o que eu tenho visto é que é meio que uma mera formalidade a entrevista, né? Não é igual um visto de turista que você faz a aplicação, chega lá, o cara sim ou não. Então, é a minha impressão, né? Dentro dos Exatamente. relatos dos colegas, que é uma formalidade. Ele vai conferir, vai ver se você não cai em contradição, vai te pegar se você. No nosso caso, está fazendo tudo certo, não tem como errar, né? Mas assim, ver se não tem nenhuma fraude, porque a gente sabe que existe fraude para tudo. Exatamente. Então, eu nunca vi dar Eu errado. também creio que seja uma formalidade mesmo, porque tem que ter, mas é como você falou, o nosso caso é tudo muito amarrado, né? É tudo muito certo. A gente já está com o emprego lá, o hospital está Eles já dependendo puxaram a ficha C do marido, dos filhos, tudo que tá lá. eles já Com sabem muita tudo. antecedência, né? Você tem que levar antecedentes criminais de polícia, de tudo, eles já sabem tudo. E mesmo assim, eu vi casos lá de pessoas que tiveram problemas com a polícia, não de visto de trabalho, né? Mas assim, de pessoas que tiveram problemas com a polícia de lá dos Estados Unidos e ele, ok, seu visto foi aprovado. Então, assim, como ela falou pra gente que estaria aguardando os exames para poder aprovar o visto, aí eu já fiquei mais tranquilo, né? Porque ela disse, olha, então deu tudo certo aqui. Porque se faltar algum documento para você, por exemplo, você levou é, uma certidão da Justiça Federal ao invés da Polícia Federal, uma certidão de antecedentes criminais. Aí não é válido. Você tem que levar um da Polícia Federal e o da Polícia Uhum, Estadual, da Secretaria de uhum. Segurança Pública. Elas vão emitir um formulário chamado 221G, que é um formulário que representa aí uma pendência de Você ainda tem documentação direito de ir e lá mandar. resolver. Ela Olha. ela vai explicar para você que você está pendente de uma documentação e aquele formulário para você providenciar aquela documentação e enviar aquela documentação ou pelo correio ou pelo SEAC, dependendo da documentação. SEAC é o portal que a gente entra para fazer lá o upload dos documentos, do Civil Documents, né? Quando no início Uhum. lá no NVC. E aí, no meu caso, não foi emitido nenhum formulário, né? Então estava tudo certo, só estava pendente realmente a consulta médica. E aí ela até disse para mim, olha, você teve sorte de marcar essa consulta para o dia 19, porque, ô meu Deus, tá tendo ombro aqui.
para o dia 19, porque está demorando demais para marcar essa consulta. O pessoal só está conseguindo para março. Você fez a sua consulta onde? Eu fiz minha consulta em Brasília. Ah, tá. Eu, É que Brasília tem a maior disponibilidade de datas, né? Exato. Eu fui para Brasília, marquei lá com eles lá, com acho que uns 30 dias de antecedência, ou menos, né? Acho que foi menos. E aí, eu marquei, fui para Brasília, eu retornei tem pouco tempo, né? Mas foi super tranquilo também em Brasília, né? Fiz o exame, sai tudo no mesmo dia lá, né? Você marca a consulta, você faz o exame, chega pela manhã. Uma dica para quem acha que vai ser atendido pela manhã, não vai, né? Você vai fazer primeiro os exames pela manhã e à tarde você volta para fazer a consulta com o médico, né? Você chega lá, ela vai fazer o seu cadastro, e depois ela te dá o encaminhamento dos exames, né? E Ah, aí legal. você vai fazer os exames lá em Brasília, nos laboratórios. Eles indicam os locais, né? Daí você vai, faz e... Para quem não sabe, pessoal, para o visto de imigrante você precisa fazer consulta médica com um médico credenciado no consulado americano. Só existem 4 no Brasil inteiro. Um em Brasília, um em São Paulo, um no Rio de Janeiro e um em Belo Horizonte. Então você tem que escolher aí qual você vai fazer, baseado aí nas suas datas e baseado na distância que você está de cada local. Eu escolhi Brasília porque era a data mais próxima e porque fazia tudo num dia só. Eu preferiria ter feito no Rio de Janeiro se eu tivesse a possibilidade, porque eu ficaria já no Rio de Janeiro na mesma semana que eu fosse fazer a minha entrevista no consulado. Só que, como eu fiz no dia 6, a entrevista teria que chegar aí quase acho que uns 5 dias antes da entrevista no Rio de Janeiro. E não tinha vaga no médico de lá do Rio de Janeiro. Então eu marquei logo para Brasília. E aí eu fui em Brasília, fui um dia antes, para não ficar tudo muito corrido. Eu fui um dia antes, cheguei lá, peguei as requisições de exames, fui para o laboratório, fiz exame de sangue. Laboratório, o que ele pede de laboratório foi VDRL, né? Então só para sífilis. E aí foi R$ 243, certo? Mas para quem tem plano, se o plano aceitar no laboratório, pode pagar pelo plano. O Wendel tem Unimed Nacional, ele conseguiu. Eu não, tive que pagar do meu bolso mesmo. A gente tem uma live com a Isa só sobre exame médico em Brasília, para quem quiser mais detalhes, que ela foi falando passo a passo, e a do Marlon também, que foi em BH. Então já, assim, para quem está próximo dessa etapa, quer mais detalhes, né? Então assistam que tem isso. Tem uma pergunta aqui, ó. Quanto tempo que vale o exame médico? São 6 meses, né? 6 meses, 6 meses. É ao mesmo tempo, por exemplo, quando você recebe o seu visto, você tem até também 6 meses para entrar no país. É o tempo de validade dos seus exames também. Se passar esse tempo, você tem que repetir. E todos os membros da família têm que fazer o exame, né? Todos os membros da família têm que fazer. Inclusive, pessoas de menos de 24 anos ainda tem o exame de urina que tem que fazer, certo? E outra coisa, para quem não está com o cartão de vacina atualizado, atualize seu cartão de vacina, veja aí se as doses estão todas completas, né? Se precisa iniciar algum esquema. O Wendel mesmo só tinha febre amarela e influenza. Tá ok, eu perguntei, tá ok seu cartão de vacina? Ele tá porque quando eu peguei não tinha nada, não tinha hepatite, não tinha nada, tétano, eu disse, eita, poxa, agora. Pois eu mesmo vou aplicar vacina agora, só de ódio. Aí eu, vamos logo na UBS, aqui tem um UBS pertinho, vamos logo aplicar fazer esses esquemas. Então, façam com antecedência, até porque tem vacinas que tem intervalos, né, entre doses. Intervalos, exatamente. Tem vacina, por exemplo, a da hepatite você tem 3 doses, aí você tem que tomar com intervalo certinho e tal. Inclusive, ele ficou faltando uma dose, mas como só pode tomar em abril, ela não vai forçar e você pagar a vacina. Se você estiver devendo alguma vacina, você vai ter que tomar lá. Então, assim, você vai ter que pagar particular para tomar a vacina lá, né? Tem um não é baratinho. Mais baixo, e não é barato. No meu caso, eu tive que tomar da varicela porque o sponsor pediu, porque minha titulação da varicela estava muito baixo. Eles pediram exames de sorologia de IgG para tríplice viral, para um monte de coisa lá, só que aí a maioria minha estava tudo negativo, né? Eu tive que tomar tudo. Mas eu tomei aqui em Sergipe, então não gastei dinheiro. E lá também não gastei nada. A única coisa que eu gastei foi da varicela, que é particular, então eu tive que pagar. Mas, assim, eu tomei a da varicela no posto. Foi. Porque como eu trabalho com RN dentro de centro obstétrico, o meu hospital deu uma carta solicitando essa vacina.
Sim, Aí eu fui na UBS perto de casa, eles fizeram uma solicitação lá para o órgão responsável para liberar a dose, então eu consegui. De repente é uma alternativa você ir no seu hospital, ver se existe alguma possibilidade. Tudo que a gente vê com antecedência, a gente consegue economizar dinheiro, se programar, né? No meu caso, eu Um tive pouco que aqui, um tomar pouco ali. DTPA, né? Eu tive que tomar DTPA porque os hospitais de lá, o sponsor disse, olha, você vai ter que tomar porque é obrigatório tomar aqui. Só que no Brasil, eles não dão DTPA, a não ser que você esteja gestante ou que você trabalhe também com neonato, né? Então, principalmente nas UTIs. Mas aí eu falei com um amigo meu que era médico, ele falou, olha, Tarcísio, de acordo com o esquema aqui, você é profissional da saúde, eu vou pedir. Se eles derem na UBS, beleza, você consegue. Se eles não quiserem administrar, então você vai ter que pagar. Aí eu cheguei com o relatório lá do médico, eles me aplicaram em mim, não teve problema não, em relação a isso, foi tranquilo. Com antecedência, conversa com um, conversa com outro, geralmente dá seu jeito, né? Quem tem amigo conhecimento, uma técnica minha de enfermagem era a técnica do posto da UBS, ela disse, não, eu converso com a enfermeira de lá, da vacina, a gente, né? E aí foi tudo certo, graças a Deus eu completei o cartão. E lá na consulta médica, eles vão pedir esse cartão e vão entregar para você um cartão de vacina internacional, certo? Então, todas as suas vacinas vão estar nesse cartão. Porque principalmente as crianças continuam tomando vacina, né, ao longo da vida. Então precisa já estar organizado dentro do esquema deles. Tem uma pergunta aqui, Tarcísio. Exame de sorologia para quem perdeu o cartão de vacina serve? Eu não sei essa informação. Acho melhor entrar em contato com o consultório que você vai fazer o exame, né? Exatamente. E ver com ele. Porque, assim, no cartão de vacinação internacional, existe um campo que ele diz histórico da doença, sim ou não, né? Porque, teoricamente, se você teve histórico, você teria imunidade. Só que, ao mesmo tempo, ele pede também a data da dose. Então, não necessariamente. Então, é bom você ligar para saber se eles levam em consideração. Porque se levasse em consideração, eu não precisaria comprovar dose nenhuma. Porque depois que eu tomei a vacina, minha titulação já estava lá em cima, para todos. Mas mesmo assim. E a única que ele pergunta se teve histórico é da varicela. Eles perguntam se já teve catapora. E aí eu disse que sim. Eu acho que é a única que é isenta. Mas eu não sei. É bom ligar lá, entendeu? Para saber realmente se eles liberam só com a titulação, com o exame. Os endereços que o pessoal vai perguntar com certeza estão disponíveis no site do consulado, mas tem nessa live que eu fiz com a Isa só sobre exame médico, na descrição do vídeo tá colocado todos os endereços, telefone, então você vai entrar, a pessoa que for fazer o exame médico, entra em contato com os 4, numa lista de prioridade aí da localização que você mora, né, tal, e ver, porque também cada lugar o agendamento é diferente, o processo é diferente. Você vai agendar a consulta, né? Até o valor tem diferença, então veja com antecedência para ver a viabilidade aí, né? O valor dos exames varia, o valor varia de laboratório para laboratório, então se um laboratório no Rio é um valor, no Brasília pode ser outro. Eu achava que a consulta era padrão, mas pelo visto não é. Em São Paulo é 850, em Brasília é 750 a consulta médica. Lembrando, é 750 por pessoa. Cada um vai ter que pagar R$ 750 da consulta médica, mais os exames. Mais o raio-x, mais o VDRL. Exatamente. Mais o exame de urina se for menor de 24 anos. Então, mais a hospedagem, passagem aérea, alimentação. Hotel, comida, tudo. Façam hora extra. E em Brasília, o laboratório fica do lado do Sírio-Libanês, né? Então, assim, é um ponto de referência bom para quem está tentando se localizar, tá? Então, a gente fez os exames de um dia, no outro dia a gente retornou, achando que pela manhã já ia fazer a consulta. Ela disse, não, o médico só atende à tarde. Você vai vir aqui, a gente vai fazer seu cadastro, vai tirar uma foto, pegar seu cartão de vacina e à tarde vocês voltam. Por essa mesma ordem, né, de chegada. E a gente chegou lá, foi super rápida, a consulta bem rápida. A médica nos atendeu, faz um exame físico lá, né? Exame rápido, ausculta por cima da roupa. Parece um exame de admissão do hospital, né? Bem tranquilo, porque o que ela fala é, ela falou, eu estou pesquisando aqui histórico de doenças infecto-contagiosas. Se você não tem nenhum histórico disso, tem histórico de hanseníase? Não. Teve histórico de contato com algum tuberculose recentemente? Não. Teve algum sintoma tal? Não. Então ela vai fazer o exame físico. Segue sua vida. Segue sua vida. Ela falou, olha, tá tudo certo.
A gente vai aguardar agora o laudo do raio-x, porque no raio-x em Brasília é R$ 100. Você faz, na mesma hora você recebe o CD, tá? Só que o laudo só sai mais ou menos com 72 horas depois. E aí você pode ficar acompanhando. Ela fala, a gente vai esperar o laudo dos exames. Quando tiver tudo ok, a gente vai mandar para o consulado. Né? E aí o consulado, quando receber, é que eles vão avaliar o caso todo para mudar o status aí o status do seu processo. Então eu estou nessa fase agora. Os nossos exames já estão todos prontos, graças a Deus. Né? Os laudos já saíram, a gente já olhou aqui pela internet. E só que a gente não sabe ainda se o laboratório, se o consultório já enviou para o consulado. Mas como está muito recente também, né? Eles pedem para a gente 5 dias úteis para mandar. Então, essa janela aí de até 5 dias úteis para mandar. Só que a partir desse momento é com o consulado. Pode demorar muito, pode demorar pouco. Né? Nunca se sabe. Se eu não me engano, o do Marlon falou numa live que demorou mais ou menos uns 40 dias. Né? E o da Luciana demorou 15 dias. Então, assim, varia demais esse tempo de espera. Né? Então, tem umas perguntinhas aqui, ó. Pode falar. Pode falando. Não, eu tô lendo aqui só para eu tô assim, ó, buscando, mas vai falando que eu tô checando aqui pra gente poder atender. Eu estava meio que já esperando, já que a Avante pedisse que eu pedisse demissão. A questão da demissão na Avante é o seguinte: você não pode pedir demissão na hora que você quer. Eles vão chegar até esse momento do processo para eles dizerem para você pedir demissão baseado no tempo que você tem do seu aviso prévio. Se o seu aviso prévio é de 30 dias, eles vão dizer, né, baseado nisso tudo. Só que mas se você quer pagar o aviso prévio e cair fora, você pode, né? Pode. Você pode fazer, né? Então eu pedi aviso, eu solicitei demissão ontem, estou cumprindo o aviso aí. Só que a Avante quer que eu encurte esse aviso, né? Porque eles querem que eu comece no dia 14 de fevereiro. Só que eu não sei se vai dar tempo do visto chegar, né? Isso, o passaporte chegar, você tem que olhar, checar se saiu tudo direitinho, comprar passagem, né? E se tiver alguma coisa errada, como foram eles mesmos que pediram para eu pedir demissão, aí é com eles, né? Já não é uma coisa da minha, né, responsabilidade. E qual é o valor que eles pedem? Antes de eu entrar na pergunta do pessoal aqui, todas as empresas recomendam que você leve um X de dinheiro para começar a vida lá, né? Isso. E como o dinheiro é um assunto que mexe muito com a estrutura do povo, quanto eles te recomendaram você ter para você chegar nos Estados Unidos e começar a vida? E outra pergunta, se você já vai com a sua família agora ou se você vai sozinho e ele vai depois? Certo. A Avante recomenda que a gente leve $5.000, né, para a gente se estabilizar lá. E acrescenta aí por pessoa mais mais $2.500. Né? Então, para você fazer tudo, $5.000, comprar roupa de frio, se for para um lugar frio, né, no caso, comprar móveis, comprar panelas, etc. Utensílios, tudo, $5.000. E para cada membro a mais, acrescenta 2.500. Só que, assim, é uma coisa que a gente não sabe se... a gente acha que esse dinheiro dá para você ficar com muita folga, né? 2.500, numa família de 2 pessoas. Depende, você vai precisar dar depósito no seu apartamento? Então tem essa questão. Só que aí o que eles falam? Isso é inicial. Aí eles mandam pra gente uma tabela com o detalhamento de tudo, uma nova tabela. E nessa nova tabela eles já recomendam aí que a gente leve em torno de $8.500. Né? Porque o depósito do apartamento, que às vezes pode ser o dobro ou o triplo, né, do valor do aluguel. Então já é depende muito da região que vai morar, né? Exatamente. Né? Custo, né? Se você tiver animal, tem apartamento que quer cobrar mais por animal, né? Porque você tem pet. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. E aí eles levam também questão eles dão pra gente a carteira de motorista da Flórida. Quando a gente vai, eles pagam pra gente. Enquanto você tá lá nessa integração, você já faz a sua drive license. Isso, você já nas primeiras 2 semanas você já vai ter sua driver's license. Você vai pegar seu social security number, vai fazer sua driver's license e eles dão pra gente umas aulas de direção, 4 aulas. Só que eles pegam na mão, né? Eles pegam na mão mesmo. Eles levam a AT&T para a sede da Avante, para a gente criar a nossa conta de telefone. Eles abrem a nossa conta no banco com a gente lá. Né? E aí, para a gente já sair com tudo meio que encaminhado.
né? E aí eles fazem o cálculo, por exemplo, se o instrutor da autoescola perceber que você precisa de mais aulas de trânsito, aí você que vai ter que pagar. Então já vem aí com dinheiro para cada aula US$ 85 para você pagar aí a extra. E eles fazem esse cálculo todo, eles colocam numa tabela e aí dá mais ou menos US$ 8.500 que eles recomendam que a gente leve. Entendeu? Então, o que Porque você acha? então 8.500 mais 2.500 de cada dependente. Não, no total 8.500, Ah, né? tá, tá. Para a gente se adaptar logo no começo. E aí quem tem seu carro vai vendendo, quem tem apartamento vai vendendo, né? Tá vendendo. Ele chega Compra nessa fase só o básico e vende do tudo que básico do puder. básico. E como a gente já vai ter um empréstimo de US$ 25.000 para comprar um carro, você já não vai tirar um dinheiro que você guardou para comprar um carro. Você pode financiar. É claro que assim, US$ 25.000 para quem está chegando agora, já financiar o total de US$ 25.000, eu considero muito, fica muito alto na parcela. Né? Principalmente se seu salário não for um salário alto. Vai pesar um pouco mais no mês para você. Mas se você já está fazendo o seu planejamento de que você já tem o dinheiro de Sim, reserva, de que você repente quer já vende investir o no carro carro, daqui, dá uma entrada dá uma lá. entrada lá. Né? Então, assim, se você também não quiser pegar o empréstimo deles, não é obrigatório, você pode comprar com o dinheiro que você tem, você pode fazer o que você quiser. E além disso, eles dão um cartão de crédito para a gente de US$ 2.500 para você utilizar aí por mês. Para você. Olha, vocês estão muito chique. É. Então, É, o assim, que eu vejo assim de destaque da Avante mediante as outras empresas, que hoje em dia a gente tem bastante informação, é que eles dão um suporte para a pessoa também se sentir segura nesses trâmites, né? porque querendo Te ou não, é ensina passo a muito. passo, vamos abrir uma conta, vamos pegar o telefone, como faz para financiar o carro. As empresas de direct hire, como a minha, elas dão suporte, tem muitos benefícios e vantagens, também acho, mas não faz esse tipo de coisa. Então, hoje em dia que o pessoal tem informação, tem que avaliar um contexto geral e ver o que é melhor para si, Assim, né? Porque como a gente falou lá no começo da conversa, o que serve para mim é diferente para você, para o outro. Tem, exatamente. tem Então, que ver assim, as vantagens. cada um sabe o que é que procura, né? Então, Exatamente. se aquele sponsor tá te oferecendo o que você procura, vá por ele. Se você quer direct hire porque oferece outros salários maiores, e você está procurando por uma satisfação financeira maior agora, vá por ele. O que eu acho, o que eu considero muito, apesar de eu não ter uma família grande, o que eu acho que é o bom da Avante é que essa questão de ser um pouco mais, ajudar mais nessa questão de adaptação lá, né? Para quem, Uhum. É, principalmente isso para quem tem uma realmente só família eles fazem. grande, né? Que é uma É. coisa mais segura. Imagine você estar lá com 3 filhos, 2 filhos, e ainda tem que você procurar ainda casa para você alugar, porque ainda tem isso, eles ajudam a gente a organizar a casa, né? Senta com você, com uma pessoa lá, para vamos ver qual apartamento que você já pesquisou aqui, para a gente ver se você vai para um local bom. Se você escolheu num bairro ruim, eles dizem, olha, esse bairro aqui não é um bairro tão legal, as escolas nesse bairro não são tão boas, vamos ver outra coisa para cá. E aí liga para a agência que está alugando apartamento para saber questão de prazo, saber questão de multa. Ah, eles são como advogados de vocês, né, no caso. Tipo, Querendo ou não, eles né? estão ali protegendo, guiando. É bem legal, isso é Exato. diferente. Porque eu Pela creio minha que para empresa, por eles exemplo, eu fico mais um pouco livre. mais livre, né? E tem outras vantagens diferentes, mas em compensação nessa coisa aí é que eu tenho um suporte. A minha irmã mesmo está aqui na live dando super help aí com os comentários. Ela mora lá, eu tenho duas irmãs americanas, Ah, então é? tá molezinha, né? Então tá bom, Mas vai a chegar maioria ela das sabe. pessoas não tem, Exato. né? Esse suporte de alguém que já conhece como que faz. Tudo é diferente nos Estados Unidos, né? E aí, quando você chega lá, isso acontece no programa de transição cultural, né? Toda essa parte de banco, de abertura de conta, do Social Security Number, né? A casa acontece nas 2 primeiras semanas. A partir da terceira semana, inicia o programa de transição clínica, onde eles vão fazer aulas, né? Tem aula, tem simulação realística nos laboratórios deles, eles vão ensinar como é que a gente mexe nas bombas de infusão lá, as Alaris tão famosas que a gente vê no Zeniclex, etc. Como é que a gente faz o exame físico da forma como eles fazem, computer charting, né? Como é que a gente vai registrar tudo eletronicamente, dispensação de medicação lá nos equipamentos deles. Então, eles tentam fazer com que a gente veja tudo aquilo antes de ir para o hospital.
Porque Muito você já, legal. né, vai dizer, olha, eu já vi isso aqui lá no treinamento, não vai ser uma coisa tão nova para mim, eu não É vou mais aprender. confortável. Vão surgir desafios, mas algumas coisas a pessoa já se sente mais preparada, né? Exatamente. E aí a minha transição no hospital, além desse programa de transição clínica, que dura 3 semanas, eu vou lá para o hospital, lá em Baltimore, que vai durar 8 semanas a transição. Então, assim, é uma dica também de Muito bom. pergunta. É muito tempo, né? Eu gostei. E é Eu uma também dica perguntei na minha entrevista, vocês vão me ajudar? Ou eu vou chegar aí, como que vai ser? que Daí vai eles ser, né? explicam que vai ter alguém, né, que vai ser sua sombra lá, Exatamente. que Eu vai estar perguntei o tempo quanto tempo vai todo. durar essa transição aí. Eu quero saber se você jogar É. na cova dos leões aí, né? Mas E eles disseram também oito nem eles podem semanas. se expor ao risco, né, Tarcísio? Por mais que a Exatamente. gente já tenha passado por todo esse processo, provamos a nossa proficiência, que passamos no NCLEX, passamos na entrevista, eles querem saber se você realmente sabe o que você está fazendo. Eles não vão botar você de cuidar de um paciente, Eu acho né? que é parecido com os hospitais particulares aqui, principalmente tipo no Reddor, ele vai colocar você para treinar um tempo. Ele não vai jogar você na unidade simplesmente para assumir tudo, né? Eu Você fui vai trainee na treinar. Redditor, imagina. Aprendi foi muito. Foi o Me meu primeiro pegaram na treino. mão. Eu nunca tinha entrado no hospital, botar no jaleco de verdade, né? Então, eles são muito bons nisso. Pois é, então é isso, um resumo de tudo dessa jornada Nossa, toda, né? muito legal. Graças a Deus está dando tudo certo. É o que eu estava Muito falando até com o inspirador. Wendel ontem. É incrível como tudo que eu me submeti a fazer, em nenhum momento teve uma coisa que me puxasse, assim, sabe? Porque tem processos que as coisas são demoradas, são assim, para acontecer demora muito. Você acha, meu Não, Deus, o o que seu está processo foi acontecendo? bem legal, desenrolou, né? Tá muito desenrolado. Assim, a única parte que enrolou mesmo foi o CGFNS, mas eu Ah, consegui mas dar uma mesmo assim. superar, mas mesmo assim foi super rápido. Tem gente que se estende aí por mais de um ano o acesso. Tem que A renovar minha para demorou conseguir. 2. Ó, tá vendo? Pois é uma coisa que. Nossa, quando eu vejo alguém falar assim, ah, meu processo deu uma enroladinha, demorou 7 meses, igual você tá falando, eu falo, ah, meu amigo. Oh, meu Deus, você não sabe o que é então, Aniclex, né? Ah, vamos É responder a pergunta complicado. do pessoal? Isso aí, pois é. Tem Ó, algumas perguntas, né? a Carol perguntou: o sponsor te dá um limite de quantas tentativas para você fazer se reprovar no NCLEX ou na prova de inglês? Tem isso? Na prova do inglês é o seguinte: se você for fazer por conta própria, ele só vai mover o seu processo depois que você passar na prova, né? Do IELTS ou Uhum. do TOEFL. Então, assim, A você só pessoa vai mesmo iniciar paga, o ela pode processo fazer o inglês toda semana até passar. até passar. O seu processo Uhum. só vai andar depois disso. Se Tá, você for fazer a, a prova de inglês de proficiência com o sponsor, eles vão pagar a primeira prova e vão pagar seu deslocamento com o hotel até. Não, só a prova. Se eu não me engano, aham, eles pagam a prova só, sem o hotel. certo, Eles pagam o TOEFL. O Avante só paga aham, o TOEFL. E aí ele só vai pagar a primeira tentativa. Se você reprovar as próximas tentativas, você tem que pagar. certo. Tá? Mas a pessoa Então, pode fazer o IELTS se ela pode quiser. fazer. Pode fazer. No caso do NCLEX, eles pagam tudo a sua primeira tentativa, né? Liberam você para fazer a prova. Caso você não passe de primeira, eles vão avaliar, sentar com você para saber o que foi que aconteceu, para ver se vão te dar a oportunidade de fazer uma nova prova, pagar novamente para você. Eles podem pagar para você novamente, né? Se olhar que você foi uma pessoa que era acompanhava o curso certinho, via todas as aulas, tirava as boas notas, eles podem até reconsiderar e pagar tudo novamente. Se não, eles vão dizer para você pagar. E aí, se você não passar na prova, eles podem, de várias tentativas, eles podem simplesmente não querer mais Rescindiu o contrato, né? rescindir o contrato com você, entendeu? Então, assim, Basicamente, mas você tem uma chance pro TOEFL, né, no caso, e uma chance pro pro NCLEX. NCLEX. Se você não passar, eles vão te dar outra chance, né? Assim, só que aí, se você fizer uma segunda vez e não passar novamente, eles vão dizer, poxa, e aí, o que é que está acontecendo, né? Vai acontecer, vai passar ou não vai? E eles vão avaliar tudinho para saber se vale a pena continuar com você ou não, né? Porque tudo é muito gasto e eles querem que você chegue nos Estados Unidos o mais rápido possível. Né? Então, Sim. para eles. Só que uma coisa que eu falo, assim, quem está no programa de preparatório do NCLEX para Avante, é bem difícil de você reprovar, porque eles só mandam você para fazer Prepara uma de verdade, prova né? quando eles verem que a prova, quando eles virem que a prova, que você está bem preparado. Uhum. Todo mundo que a gente tem um grupo
de enfermeiros que está no curso preparatório do NCLEX da Avante, todo mundo que já fez a prova até hoje passou. Ninguém reprovou, tá? De primeira. Então, assim, é ruim para eles, porque eles perdem dinheiro, né? Eles mandaram uma pessoa despreparada aqui, eles sabem que vai... E considerando que só tem a prova em São Paulo, né? Não é só o custo da prova. É muito tem uma tem uma pergunta aqui. Tem algumas perguntas que nós já falamos sobre o assunto no começo da live, então eu vou pedir para quem chegou na metade, né, rever, por favor. E aí tem outras perguntas que eu vou direcionar para outros vídeos também, mas vamos focar no que é aqui do Tarcísio, que ele pode colaborar mais. Eu vou de início e o meu filho após. É preciso ele fazer todo esse processo junto comigo? Não. É um processo familiar, né? Processo familiar. Ele pode ir depois, mas a petição é uma só, né? É o seguinte, depende de quanto tempo depois seu filho vai, né? Se você quer que ele vá, por exemplo, um mês depois, ele vai ter que fazer todos os exames com você. Se você quer que ele vá naquela mesma época, ele vai ter que fazer tudo com você. Mas se ele se encaixa nos critérios de inclusão da petição, quais são os critérios? Os seus filhos têm que ter até 21 anos e têm que ser solteiros. Se eles tiverem menos de 21 anos, por exemplo, e forem casados ou emancipados, eles não vão poder ser incluídos na petição. Então, você não vai poder incluí-lo. Se você quer ir e quer que seu filho vá um ano depois, por exemplo, você vai incluir seu filho na petição, porém com outro tipo de status. Follow to join. Se eu não me engano, é follow to join. Porque até o exame médico dele vai ter que ser depois. Vai ser depois, exatamente. Não expira. Então, assim, ele vai ser incluso na petição, só que aí vai ter lá no status da sua DS, vai ter lá applicant, que é você, que é o enfermeiro. Vai ter depois o nome do dependente, que pode ser o seu esposo, pode ser sua esposa, ou o filho que está indo com você, ou se o filho vai depois, ele vai estar lá, follow to join. Se não me engano, é follow to join, que é depois que ele vai se juntar a você lá na frente. Então, ele vai estar incluso, vai ser aprovado, mas aí ele vai ter que passar pelos exames lá na frente. Pode ser assim. E aí seu sponsor também vai te direcionar, né? Vai ver a situação, vai quando, vai... O sponsor vai dizer, olha, se seu filho vai depois de não sei quantos meses, então o status dele vai ser esse. O sponsor é que vai fazer, porque no caso da Avante, quem faz esse cadastro é o sponsor, né? Então, quando você entra no portal lá, já vai ter o nome de todo mundo que está incluído na sua petição. Entendeu? E o status de cada pessoa também vai ser colocado pelo sponsor. Eu vi alguém perguntando, mãe pode ir? Mãe não pode ir. Infelizmente, não pode ir. Mas pode pedir depois, que você tem o green card, aí é um outro processo, né? Exato, você pode pedir depois. Agora, no mesmo processo, a mãe não pode ir. Só esposo ou esposa casados, não vale aquela... Como é o nome? Não vale união estável. Não pode. Isso, união estável e filhos menores de 21 anos solteiros. Teve uma pessoa que me perguntou também sobre irmãos. Aí eu falei, olha, o irmão, você pode pedir a guarda da criança. Se você quer levar seu irmão para ter a oportunidade, você pode entrar na justiça e Mas pedir. no caso menor, né? Menor de 21 anos, né? Você vai ter que pedir para que seus pais passem a tutela do seu irmão para você. Então, você que vai ser... eu recebi uma pergunta assim também de, eu cuido do meu sobrinho, será que eu posso ir? Eu falei, se você legalizar ele aqui no Brasil, provar que você é mãe dele, né? Ele não saiu da sua barriga, mas você é mãe dele, você que é responsável, você que cuida, eu acho que não vai ter nenhum problema, porque você está provando todas as situações. Mas aí são casos muito delicados que a pessoa vai ter que ver, né? Mas em geral... Em geral, o que está dentro da lei, eles aprovam, né? Só não vai poder união estável aqui no Brasil, é legal, mas eles não reconhecem lá, tá? Bora casar, gente, para que se enrolação. Casa logo, isso aí. Ai, Tarcísio, muito obrigada pela sua colaboração. Tem algumas perguntas aqui que eu preciso direcionar o pessoal para assistir vídeos anteriores. Por quê? O assunto, ele é inesgotável. A gente ficaria aqui o dia inteiro. Então, vão no YouTube, se inscrevam. Olha, eu muito blogueira agora. Pessoal, siga aí se inscrevam para que vocês acompanhem. Tem vídeo sobre muita coisa. Sobre tudo não, porque o assunto ele abrange muita coisa. Mas a gente está lutando para trazer pontos de vista diferentes, assuntos diferentes. Mas deem uma olhada lá no catálogo que nós já temos.
eu queria falar para quem está chegando no processo, tem uma live em especial que tem que assistir. Chama Da Decisão ao Green Card, que eu fiz com o Marlon. Então a gente fala assim, tá, decidi que eu quero isso para mim, o que fazer? Então a gente vai passo a passo. Então é um guia para você saber. E aí a gente dá também algumas sugestões. Foge disso, foca aqui, né? Porque existem muitas possibilidades, mas existem também caminhos que a gente sabe que são mais tranquilos nesse processo. Então, com a experiência, a gente está conseguindo colaborar com isso também. Só de ter um vídeo explicando quais caminhos fazer e evitar, minha gente, Você teve isso? Uma mão na roda, porque, assim, tem tanta gente que começa a fazer o processo. Eu já vi relatos de pessoas, eu entrei no site CDFNS agora, já paguei, mas e agora o que é que eu faço? Como você iniciou o processo, você não sabe qual passo dá na sua frente. Você tem que sempre, a mente de enfermeiro é aquela coisa, você tem que sempre saber um passo à frente das coisas que você está fazendo. Então, afinal de contas, tem coisas que o enfermeiro tem que saber, né? Exatamente. Gerenciamento de risco, de tempo. Gerencia esse risco aí dessa validação, porque tem muitos, você pega a Tem muitas ciladas. Assistam aí, sigam aí Enfermeiro Rumo ao Zewa, que tem muitas dicas. A Angélica é super dedicada, todo o tempo tá postando mensagens no grupo do Telegram, que tá bombando, tem mais de 300. Tá, entrem lá, pessoal. Vou pôr o link aqui nos stories de novo. Vai colocar, assim, tem informações preciosíssimas, vários materiais de estudos pro NCLEX. Teve uma pessoa que veio falar comigo hoje, pedindo assim, você quer alugar seu livro do Sanders? Eu falei, eu não usei, eu usei o PDF. Então você não quer me alugar a sua chave de acesso? Eu falei, não, mas eu peguei o PDF. A gente dá de graça. Tem um Telegram e tal, você não tem não? Não, mas eu vou te mandar o livro, vou te mandar o link para você seguir o Telegram do pessoal. Tá tudo lá, gente. Então, assim, tem muitas dicas. É muito precioso, né? É muito precioso o que a gente está pondo à disposição. Eu falo a gente porque em tempo nenhum eu estou fazendo isso sozinha. Eu tenho muita gente colaborando, inclusive você, que está lá respondendo as perguntas. Então, assim, tem gente fazendo edição, tem gente fazendo descrição de vídeo, tem outros que colaboram com coisas da internet. Tem gente de todo lado se unindo para trazer isso para você. Se você não fizer uso, se você fizer cometer as suas burradas e fizer escolhas erradas, cara, eu não sei o que fazer para te ajudar. Tá tudo aí, né? Exatamente. E ao mesmo tempo, Angélica, eu acho o seguinte, com tanta informação, as pessoas também têm que colocar muito o pé no chão nesse processo, né? É um processo que você pode ficar muito overwhelmed, como falam, né? Você pode... Sobrecarregado, Sobrecarregado, é tanta informação que você... Por onde é que eu começo? Então, só de você ter pessoas tão acessíveis, né? Como você, como outras pessoas, que Suzana, que tá lá no Telegram. Pergunta passo a passo, né? Exatamente. É muito legal. Faz o que depois disso? Então, tem várias pessoas no processo. Esse formulário aqui, o que faz? Aí eu falo, isso aí é com o Marlon. Formulário. Manda pra lá. Vamos delegar então, também, cada um é bom no negócio. Não, e cada um sabe, né? Cada um tem expertise numa parte. Eu não preciso fazer o que você está fazendo. A gente se une e todo mundo faz um pouco. E dá super certo. E quem já está mais adiantado no processo se junta com a gente, porque a gente precisa de gente. Né? É um movimento aí. Chegando lá, a gente vai querer de outras pessoas lá, pelo amor de Deus, me dica sobre essas coisas aqui, como é que vai adaptar essa maneira daqui de viver e tal. Então, sempre vai ter uma coisa para aprender, né? E sigam o Tarcísio, porque ele está prestes a embarcar e a gente quer ver tudo, tá? Não economiza, por favor. Eu pretendo postar tudo, principalmente quando eu estiver prestes aí e quando eu chegar lá, né? Mostrar um pouco mais como é o programa de lá de transição e o meu primeiro dia de trabalho. Quero fazer uns vídeos aí de Day in the Life of a Nurse, Brazilian Nurse, porque eu ficava no YouTube, Day in the Life of a Nurse. E agora eu quero ver um brasileiro fazendo um vídeo do Life of a Nurse, né? Para que inspire outras pessoas também, né? Que é possível, que vai ter... Até os perrengues de lá são muito legais. A Jana postou outro dia que furou o pneu do carro, contratou o seguro sem socorro e não sei o quê. São coisas diferentes que a gente vai se expor a essas situações. Então é muito gostoso conseguir ver o que a gente vai viver lá no futuro, né? Se espelhar, ver mercado. Para quem já foi e já conhece, é gostoso. Eu não canso de ver. Agora, imagina para quem nunca foi, né? Ver esse choque de realidade, ver quanto custa uma lata de refrigerante lá, quanto custa aqui. A pessoa pira. Parece bobeira, mas isso
a Isso diferença. anima, descontrai, né? É gostoso. Exatamente, é. E já que está chegando agora quase 2 horas, né, de live, assim, agradecer novamente pela essa oportunidade, né, de ter Foi brilhante. conhecido, de ser super assim alegre, de ser disponível para as pessoas, de solucionar dúvidas e já dizer das pessoas também que estão me seguindo, que não conhecem o Instagram Enfermeiro Rumo ao Zewa, que a todo dia posta coisas novas, podem seguir, podem perguntar tanto a mim quanto a Angélica, eu tenho Obrigada. certeza que ela vai Tamo junto. E o que responder eu não sem sei, eu sou nenhuma. rápida em Rápido, direcionar. não. E Porque eu não sei muita coisa. eu fico impressionado com toda dúvida que o pessoal posta lá no Telegram. Você fala, tem um vídeo de fulana falando sobre isso, vê lá. Ué, Então, tudo tem vídeo, tudo você já fez uma live, assim. Então, é muito tem legal. informações para todo tipo. Né? Então, para quem quer iniciar esse processo aí, tá seguindo a pessoa certa, né? Enfermeiro do museu pode seguir também. E a gente vai se Ah, conversando, obrigada. né? Trocando informações, é isso que a gente está aqui para ajudar mesmo e ver a enfermagem decolar. Porque eu fico muito feliz quando eu vejo que os enfermeiros querem mudar de vida mesmo, assim, não necessariamente indo para os Estados Unidos, mas conquistando cada vez mais espaço, né? Porque a gente sabe que a É. enfermagem da gente é um pouco, né, desvalorizada, a gente quer, né, ver melhorias. Melhorias que Eu sempre falo que existem muitos meios de realizações, muitos sonhos diferentes, mas se o seu for esse, igual o nosso, você está no lugar certo, porque a gente vai pegar na sua mão e vai fazer você ver a possibilidade, vai te ensinar, e tem sido tão gostoso, é tão bom quando a gente vê que fez diferença na vida dessas pessoas, né? Tá conseguindo acordar eles para uma realidade diferente, passo a passo, eles passarem menos dificuldade do que a gente passou. Eu me sinto muito realizada e grata por poder fazer parte da construção de um sonho de alguém, Eu também. né? Isso não é uma coisa pequena, é muito bom. Exatamente, é muito bom. É muito bom a gente se Sigam lá o sentir Tarcísio realizado. também, que é muito legal o seu Instagram, é muito legal. Eu fiquei lá Obrigado. viajando, é muito Agradeço legal. demais. De muito bom Agradeço as gosto, pessoas que muito me bom. acompanham também. Hoje mesmo recebi uma mensagem dizendo, Tarcísio, passei no NCLEX. E aí a gente vê cada vez que, né, a pessoa passa numa etapa tão importante da vida dela. Ah, E é a muito gente lindo. pensa como foi que aconteceu pra gente também, né? Aquele E você momento. acaba revivendo a sua alegria, né? Quando o outro passa, você sente aquele seu momento. É muito bom. Então a gente estar junto com as pessoas faz com que a gente sempre esteja se alegrando através do outro, revivendo as nossas próprias conquistas. É muito especial. Existe uma coisa que é muito bom, né? Se a gente quer alcançar algo, tá aí se apresentando. Se a gente quer alcançar algo, a gente tem que estar no meio de pessoas que já alcançaram. Faz toda a diferença. Né? Então façam conexões, estejam próximos, que vocês só têm a ganhar. Eu não tenho nem como te agradecer. Eu que Obrigada. agradeço, né? Então a gente Você é uma está inspiração, sua mutuamente história é linda. agradecido. E eu agradeço por você estar aqui, se dispor, né? A gente fala mais dos bastidores e você ter botado sua cara aqui e falado tanta coisa legal. Obrigada mesmo. Nesse momento tão aí desafiador que você está vivendo positivamente, mas é um momento especial, né? Então, obrigada. Que Deus te abençoe e que você seja mais ainda do que você já é aqui, que eu já sei o enfermeiro que você é aqui, é o diferencial que você faz, mesmo com tão pouco tempo de carreira, né? Eu tenho certeza que sua supervisora assinou sua carta de demissão pensando quem que eu vou Coração. arrumar para pôr no lugar desse menino. Não Já é tem as fácil, despedidas de verdade, né? Já me não é? chorou, Ai, sim. já estou indo embora. Assim E mesmo. aquele hospital que é brilhante, né? Eu vi uma reportagem sobre o transplante esses dias. Vai ficar mais ainda com a sua trajetória, com o seu empenho, com o seu conhecimento e com essa vontade de fazer o melhor. Eles têm muito a ganhar, Agradeço tenho pelas certeza. palavras, né, também, agradeço. Sim, você sabe que é tudo de verdade. A gente vai Então a gente acompanhar isso sente, né? A gente se e conecta viver com as junto. pessoas que querem nosso bem de verdade. Então, Claro. obrigado mesmo Ah, pelas é muito palavras. legal. E é ótimo porque agora já tem um lugar para ficar em Baltimore, porque Você agora comigo pode é assim, subir. entendeu? Eu Pode já subir tenho para lá, a gente Califórnia, vai em para Nova Virgínia. York, dá para O poder negócio é vir mais viajar. forte. O E negócio é você viajar. ganhou uma casa na Geórgia. Ah, Você com aí para certeza, Disney, eu vou vamos estar descer. pertinho lá. Pode Bora estar passear. certo que a gente vai descer para passear. O Muito vídeo vai estar obrigado. disponível no YouTube, gente. Deus abençoe, Tarcísio. Muito obrigada, viu? Tchau para todo mundo que ficou aqui, passou por aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau.